NFL, etc. 122, terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Eu sou o Ticas e apesar de uma rodada de Super Wildcard que honrou o Super do seu nome, infelizmente, este podcast terá apenas um representante no round divisional. Ele, que não sabia o que era chegar nos playoffs desde 2016. Ele, que não sabia o que era vencer uma partida de playoff desde a campanha do Super Bowl de 2011. O nosso conhecedor das profundezas da mente humana, que ao mesmo tempo é mais doido que o Batman, Luiz Vitorino, nosso Magal. Parabéns, meu amigo. Seja bem-vindo, faça as honras que hoje a festa é toda sua, vai. Fala, meus amigos do NFL, etc. Estou mais empolgado do que nunca, mais feliz do que pinto no lixo. Não sei porque o pinto no lixo fica feliz, mas eu sei que eu estou feliz também, graças a esse homem maravilhoso que está aqui ao meu lado, que não é o Ticas nem o Wallace, é o Brian Daboll, meu lindo, meu maravilhoso, esse homem aqui, tudo de bom, todas as bênçãos do mundo para ele, que os santos anjos guardem o soninho desse moço, porque ele merece. É o lindinho, carequinha do papai, o calvo mais lindo que eu já vi na face dessa terra. Obrigado, Brian Daboll, é Deus no céu e você na terra. Se você que está ouvindo só a versão editada, só o áudio, não está entendendo o que é este homem careca que está ao lado do Magal, depois dá um pulinho lá no nosso YouTube, dá o play só na abertura que você vai entender. Eu e o Wallace também fomos pegos de surpresa aqui com essa novidade do Magal. O Magal, quando ele fica assim, animado, cada dia uma surpresa, cada dia uma novidade, não tem jeito, não tem jeito. Já o nosso torcedor, que me acompanha na tristeza e naquele gostinho amargo da eliminação, jogando de igual para igual, um homem que, tal qual um zagueiro bom em time ruim, sabe muito bem que o que importa é saber sofrer. O Wallace Matos, o nosso Oli. Que tristeza, né, meu camarada? Fala, Ticas. Fala, galera ligada no NFL, etc. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Ticas. Você também sentiu que com o quarterback dava? Dava. Pois é, esse foi o meu sentimento depois do jogo. E assim é pior, né, Wallace? Quando parece que vai dar, porque se começa já levando ferro, você já fica sem esperança, perde, vai dormir, vai chorar na cama, que é lugar quente, acabou. Agora, quando fica essa sensação de que dava, que foi no detalhe, que ficou pertinho. Não, e vou te falar mais, hein? Muitos poucos times que têm quarterbacks passaram para a próxima fase, né? Agora os que têm quarterbacks vão entrar mesmo, de verdade. Mas nesse round de wildcard foi difícil ver times sem quarterbacks também ganharem, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Enquanto eu e o Wallace choramos, o Magal dança na nossa cova. Os nossos telespectadores já online no nosso chat também dançam. O Carlos Ferreira já veio falar aqui que o voo do Corvo não funcionou. Realmente não funcionou. Nosso Flávio Venâncio, usando também as suas 3 contas para aumentar a nossa audiência, a gente sempre agradece, também já está on. Então hoje o nosso esquema vai ser o seguinte: começamos com aquela roletinha do Super Wildcard e, como na NFL, nem os times eliminados saem do noticiário. Depois a gente segue com as últimas polêmicas e fofocas da liga no Treta na TL. NFL, etc. Como são só 6 jogos, vamos na ordem cronológica. E nesse momento o Brian Daboll tá presente mesmo na janela do Magal. Impressionante, muito boa a produção aí, tá, Magal? Tá de parabéns. Principalmente ele acertou na falta de pescoço. Na medida. A largura também ali do ombro tá de acordo. Tá, tamanho real. Primeiro jogo de sábado, 49ers e Seahawks. Terminou o primeiro tempo, eu acho que o nosso amigo Flávio tava igual eu e o Wallace, achando que dava, só que aí Brock Purdy colocou a bola embaixo do braço. Na verdade não foi ele, né? Foi o Kyle Shanahan. Aí vem a polêmica, Wallace. O jogo virou 17-16 pro Seahawks no intervalo, terminou 41-23 pros 49ers. E aí com aquele show do ataque do Shanahan que a gente já conhece. E Deebo Samuel pro lado, Christian McCaffrey pro outro, George Kittle no meio, aquela confusão, Seahawks perdido. Aí a pergunta que fica, uma discussão que foi até reforçada com a opinião que vira e mexe volta à tona do Peyton Manning, que ele diz que não existe esse papo de ajuste no intervalo. Mas nesse jogo especificamente, esse primeiro jogo do wildcard, ficou parecendo que o ajuste ali no intervalo resolveu a parada. E você, joga em qual time? O que existe ajuste ou que não existe ajuste no intervalo? É o seguinte, como eu já falei aqui várias vezes, o quarterback desse time do 49ers é o Kyle Shanahan, não é o Brock Purdy. Eu acho que o que rolou? Eles foram pro intervalo, trocaram a pilha do controle remoto, e aí
o Shanahan começou a jogar direito o Madden que ele joga ali com o Brock Purdy. Agora, tirando a brincadeira de lado, o Purdy não estava jogando mal no primeiro tempo. O Brandon Ayuk dropou um TD que o próprio Purdy correu de uma lateral para outra e depois voltou no campo e lançou a bola na mão do Ayuk. Então, você vê, o quarterback estava lançando, os recebedores é que estavam meio desatentos. E aí, nessa hora, eu acredito que uma chamada no intervalo funcione. Porque não adianta você pegar o cara sem talento, vamos lá, bota o Wallace para receber lá as bolas no 49ers, e o cara me chama a atenção, e eu vou olhar para ele com o olho arregalado e vou continuar dropando, porque eu não consigo pegar a bola. Agora, os caras são recebedores de elite, estavam desconcentrados, e aí você nota, e aí, obviamente, o técnico está todos os dias com os caras treinando, ele sabe o que está faltando de ajuste fino. Não é que você vai fazer um garoto da água, começar a jogar do nada. Apesar de o Kyle Shanahan, com uma semana de treino, ele consegue fazer o garoto da água, que é o cara que está lançando para ele hoje, jogar a bola no seu ataque. Mas esse tipo de ajuste fino, essa coisa do presta atenção, o cara acorda aí, ou do desafio bom, aquela pancada no peito, ou então o cara fala assim, você chega pro cara e, meu irmão, me ajuda aí, cara, se concentra mais um pouquinho, porque tem gente que responde a diversos estímulos, e aí o Magal pode falar melhor do que eu sobre futebol americano e sobre psicologia da pessoa, né? Mas eu acho que esse ajuste fino não dá pra você fazer o time virar outro time no segundo tempo. Pô, gente, o Peyton Manning tá na galhofa, né, pô? Pelo amor de Deus, cara. Você acha que tarado pelo jogo igual ele é? Você acha que ele nunca chegou num intervalo de jogo e fez um ajuste? A diferença, inclusive a gente comentou isso no grupo hoje, é que o ajuste não é essa coisa, estratégias de xadrez, gambito da rainha, que o pessoal fica achando que é. Às vezes o ajuste é uma coisa simples, do cara que não está fazendo o bloqueio direito, de algo que o ataque ou que a defesa adversária demonstrou e que não tinha ninguém tinha preparado antes, mas que a comissão técnica já estava identificando, já pensou numa solução, e aí é coisa de falar com os caras, quando eles mostrarem aquela corrida assim, 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 nós vamos ajustar a posição do DT e do DE, assim, assim, beleza? Beleza, acabou, pronto. Entendeu? Eu duvido, cara. Quem assistiu o Book of Manning sabe. O Peyton Manning é uma das pessoas mais chatas. Tem vídeo dele lá com 5 anos, ele reclamando de regra. Jogando bola com as crianças no quintal, ele com os irmãos, ele reclamando de regra, dizendo que aquilo não vale. Você acha que ele nunca fez um ajustezinho em intervalo? Pô, gente, vamos separar a galhofa da realidade aí, né? Não, e se ele não fez o ajuste no intervalo, ele fez durante o jogo, Ticas. Ele mesmo ali, na hora da jogada, ele faz isso toda hora. É exatamente isso. Eu acho que a galera não pode ficar focada aqui nos 12 minutos, às vezes menos, né? Porque até deslocar e chegar no vestiário demora. Então, naqueles 10 minutinhos que tem ali, ele vai simplesmente desfazer o plano de jogo que tinha usado no primeiro tempo que deu errado e vai fazer um novo. Não. Ele vai ajustando, ele vai tomando nota, ele passa alguma instrução e o time volta com essa instrução, porque ele só consegue conversar mesmo com calma ali quando ele tá fora do holofote, quando ele tá fora da sideline. Durante o primeiro tempo ele também consegue, mas ele vai num capitão, ele vai no coordenador, ele vai trocando essa ideia, a coisa é fluida. Não é essa coisa, só vou falar o que precisa mudar quando entrar na porta do vestiário pra dentro. Não é assim que funciona, né? Ô, Ticas, e eu tava lembrando aqui, com certeza o Flávio lembra desse momento aí, né? Você acha que naquele Super Bowl, que eles estavam tomando uma sacolada do Seahawks, ele foi pro intervalo, comeu laranja e voltou? Não fez ajuste nenhum? Não falou nada com a OL dele? Que o quê, rapaz? Não falou do jogo em si, né? Claro que não. O Flávio lembra aqui que teve uma jogada muito importante também, que foi o fumble do Charles Omenihu, que um strip sack, na verdade, se eu não me engano, que ele bateu no Gene Smith e o Bosa recuperou a bola. E aí a gente fala da montagem do time, essa coisa que o Shanahan tem de usar muito bem os bonecos, e o GM, o John Lynch, acho que é o John Lynch, não é? O GM do 49ers, também é muito bom nessa montagem de elenco, e esse cara veio sendo subutilizado, ele veio na trade deadline de 2021, e era um cara que não jogava todos os snaps da defesa do Houston Texans, que é aquele time que todo mundo fala que só vai arremedo de jogador lá, só gente fim de contrato, jogador ruim e tal. Eles viram o valor, levaram o cara fez uma jogada decisiva no Wild Card de 2022. Então, além de ter muita gente de talento, tem muito trabalhador ali, tem muito operário de futebol americano que eles têm o olho muito bom para pensar e fazer jogar.
E, como o próprio Flávio disse, a jogada decisiva, não pro resultado em si, mas pro momentum, que a gente sempre fala aqui, a mudança da vibe do jogo depois desse strip sack, ela foi perceptível, e dali pra frente o 49ers sambou pra cima do Seahawks. Segundo jogo do sábado. Se você foi dormir no intervalo, você acordou no domingo e não entendeu nada. Depois de estar perdendo por 27-0, de conseguir um touchdown já no apagar das luzes do primeiro tempo para ir pro intervalo por 27-7, os Jaguars comandaram uma vitória para finalizarem os Chargers por 31-30. E o Sunshine provando que não tem só bola, que tem muita cabeça também, porque só na conta dele foram 4 interceptações no primeiro tempo. Mesmo assim, terminou o segundo tempo com 18 passes acertados em 23 tentativas, um caminhão de jardas, fazendo o ataque rodar, achando janela curtinha para fazer passe, e comandou essa virada, o field goal ali no estouro do relógio para fechar por 31-30, Magal. Cara, o Sunshine, ele é o Messi da NFL esse ano. Porque é aquele cara talentoso, mas que vivia rodeado de vagabundos que não tinham o mesmo talento que ele. E como ele joga um esporte coletivo, ele pagava o preço. Né? Se você for pensar bem, é muito injusto o Messi só ter ganhado a Copa do Mundo agora. Entendeu? Ele já é bom há muito tempo. O problema é que o esporte é coletivo, né? Ele não faz jiu-jitsu, ele não faz beach tênis, né? Ele não faz até bocha, que o esporte é coletivo, mas são menos pessoas, então é menos chance, né? De ter gente a draga, né? Como é que ter chama o gente bola de esporte aí? ferro. Como é que chama o esporte? Bocha. Bocha. Você foi alfabetizado lá na Argentina? E... No castelhano, né? Não, mas é porque você, Ticas, ainda é muito jovem. Se você for no meio dos jogadores de bocha e você falar que eles jogam bocha, você vai apanhar de velho. Não sei se você já teve essa experiência na vida, você vai apanhar de velho. Então tem que falar bocha. Cara, aí vem o Peyton Manning, falando de bocha, né? Ou etc. Então, cara, aí veio o Peyton Manning e veio me dizer que não tem conversa no intervalo. Ninguém conversou com o Sunshine no intervalo, não. Eles foram pro intervalo, um só cutucou o outro e falou assim, foda, né? O maluco aí tá danado. Então, eu fiquei muito feliz pelo Sunshine. Acho que ele mostrou quem que ele é de fato. Né? Ele precisava desse tempo aí para... Não estou dizendo aqui, comentaristas de plantão do Twitter, que a partir de agora o Sunshine vai ganhar tudo, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que ele teve uma prova de fogo e ele provou que ele tem carcaça. Ele tem carcaça. Se ele tivesse colado a placa, o famoso colado giglê, acabado com o platinado nesse jogo, quem que ia julgar ele? Quem que ia julgar? Pô, o moleque é novo, chegou no jogo de playoff, sentiu a pressão, colou a placa, lançou 4 interceptações. Na terceira, esse discurso já estava rolando. Eu mesmo já estava na dúvida. Eu falei, pô, será que o cara tremeu mesmo? Será que ele não lidou bem com a pressão de um jogo de playoff em casa e tal? E aí na quarta, reforçou essa ideia. Poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. A gente acabou de falar disso. E o Peyton Manning nesse Super Bowl aí, que eles perderam pro Seahawks? O Peyton Manning colou a placa também, ué. Tudo bem que a primeira jogada daquele Super Bowl, pelo amor de Jesus Cristo, né? Foi uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na vida. Mas, beleza, ele já era o Peyton Manning, pô. Ele já era um cara robusto. Ele não voltou depois do intervalo com a cabeça em outro lugar e resolveu o jogo, não. Então, assim, guardadas as devidas proporções de um jogo e do outro, eu acho que o Sunshine mostrou o valor dele, mostrou que ele nem precisa de um time tão brilhante assim para poder fazer uma boa graça. E, como a gente falou na semana passada, o Jaguars, junto com o Lions, para mim são os times assim que saíram do posto piada, do posto chacota liberada, para o posto estão competindo. Eu vou dar uma... Já que o Magal já falou de bote aqui, eu vou dar um pitaco igual ao futebol, né? Diz que naquele 4-3 que o Vasco virou para cima do Palmeiras, lá no Parque Antártica, né, 1900 lá vai bolinha, que o Romário meteu 3 gols, Viola meteu gol, o Viola estava no banco, e aí quem me conta é um cara que estava dentro do vestiário. Depois vocês pesquisam minha vida aí, vão em Palma, para poder saber quem é que eu conheço que estava dentro daquele vestiário. Que o Joel Santana vira e fala assim, olha, vou botar o Viola, que o Viola dá sorte contra o Palmeiras. Vocês vão atrás dele aí e
vambora. E aí, de 3-0 pro Palmeiras, o Vasco virou para 4-3 e ganhou do Palmeiras naquela oportunidade. Meio que deve ter rolado isso para cima do Sunshine. Sunshine fez o TD no final lá, bateu no peito e falou assim, vem comigo que nós vamos virar essa porcaria aqui. E chamou o jogo para ele. Agora, ele já tinha mostrado isso quando era calor em Clemson, você, o famoso true freshman, né? Quando você é calouro de verdade, é o seu primeiro ano na universidade, e ele assumiu o posto de QB titular, que não é fácil, levou o time ao campeonato, e no segundo ano, que ele não podia ser elegível ainda para a NFL, ele se machuca, e não consegue, Clemson não consegue ir para os playoffs, né? Ir de novo para disputar o título, e ele depois se torna elegível para a NFL. Então, um cara que consegue ter esse tipo de coisa na mente, lidar com uma contusão pré-NFL, entrar na NFL, tomar o quanto de pancada que ele tomou ano passado, e colocar um cara que estava lá pedindo para os antigos espíritos do mal transformar ele de novo num jogador de futebol americano, que é o Marvin Jones, para jogar, quando o Marvin Jones recebe uma bola, eu lembro que ele está vivo, gente. Não é pouca coisa, não. O Marvin Jones, para mim, há uns 2 anos já tinha aposentado do futebol americano. Mas não, tá lá recebendo bola do Sunshine. E a bola para ele tem que ser perfeita, que é um cara que ajoelha depois. Ele tem medo de tomar pancada. Então, depois que ele recebeu, ele ajoelha. Ele nem sai correndo, mais sai. Mas um cara desse, recebendo bolas perfeitas, de um cara como o Sunshine, é a arma certa. E para tristeza do Magal, o Evan Ingram não dropou mais nada no segundo tempo e foi um cara decisivo também. Então, mereceu a vitória. O Jaguars passa a ser um grande contender. Esse ano não vai dar Super Bowl, mas ano que vem eu acho que entra no hall do Lions mesmo, como o Magal falou aí, como contender. Uma das dúvidas sobre esse desempenho dele sentir a pressão no primeiro tempo, o Trevor Lawrence, era justamente porque ele já vem como estrelinha desde o high school. Ele foi uma estrela do universitário, ele não se viu em situações de estar 3, 4 posses atrás, ter que comandar uma virada. Por quê? Porque os times dele sempre foram muito dominantes. Saiu uma estatística depois do jogo, que ele nunca perdeu jogando desde o ensino médio e no universitário, ele nunca perdeu um jogo disputado num sábado. Sendo que a maioria dos jogos que Clemson disputava lá, principalmente na fase decisiva das temporadas, era sábado. Então você imagina o retrospecto dele. Pra ele se ver numa situação dessa, é diferente de um Brock Purdy da vida que o pessoal tá falando. Não sente a pressão. Porque o cara jogava em Iowa. Então a quantidade de vezes que ele foi pro vestiário perdendo e teve que dar um jeito de virar... O 27-0 era rotina pra ele. E né? às vezes não conseguia, às vezes saía com a derrota. É completamente diferente. Mesmo assim ele foi, botou a bola no chão. E o detalhe, acabou o jogo, em vez de ir tirar onda, comemorar, ele fez o quê? Pegou a família dele, os parças mais próximos, e foi na Waffle House. O que é o Waffle House? Foi num restaurantezinho do bairro ali de Jacksonville, restaurantezinho do centro ali, o self-serve, um restaurante... Cerveja barata, comida boa, foi comemorado do jeito que tem que comemorar. E aí a galera bateu palma... Famosa birosca. Em vez de ir pra boate, entendeu? Jogar dinheiro nas meninas, pedir combo de garrafa com energético, não. Ele foi com a família ali, com aquele casaquinho bege, caqui, breguíssimo, e foi lá. Usado na turnê de 2012 do Hanson. Porque vocês não sabem nenhum dos Hanson, gente. Parece, Se vocês não estão ligando o nome da pessoa, pela idade, ele é o baterista do Hanson. Então ele foi lá, pediu um lanchinho, se alimentou, foi naná gostoso, depois de comandar uma vitória. Então parece um personagem que, quanto mais aparece... Ano passado só aparecia no noticiário por conta de lenha do Urban Meyer. Então esse ano tá aparecendo aí cada vez com mais moral, mais respeitado. Parece que já podemos dizer que é um cara que pertence à NFL, tem tudo aí para ter uma carreira de sucesso. E esses pequenos detalhes, olha, chegando num restaurantezinho meia boca depois do jogo, é maravilhoso. Isso aí é sensacional. E... A lamentar a péssima atuação do Chargers, né? Exatamente, isso que eu ia falar. O outro lado da moeda, começou ainda mais forte o papo de que o Staley poderia ser demitido. Só que hoje foi confirmada a demissão do Joe Lombardi, coordenador ofensivo. Com isso, a galera acha que o Staley ainda vai ter mais uma oportunidade, mais um ano lá. Inclusive, muitos jogadores saíram em defesa dele, mas aí você vê um técnico experiente, tarimbado, técnico que usa viseira mesmo à noite, com os cabelinhos brancos pro alto, você pode saber que é um cara que tem muita estrada aí, tem muita rodagem, é o Doug Peterson. Então, não desesperou. O Brandon Staley é um cara bom, tem muita ideia boa, mas não dá pra tirar também da conta dele
deixar o time perder completamente a cabeça, entrar em parafuso e permitir a virada. E aí você vê o Joey Bosa marretando o capacete no chão, aí o Brandon Staley foi, devolveu na mão dele, aí o Joey Bosa fez o quê? Marretou de novo. Então assim, ainda teve essa questão ali passa essa impressão da falta de autoridade, porque ele parece que é um cara muito tranquilão e que não soube conduzir o time para não deixar essa virada acontecer. Mas parece que ele vai continuar. Eu queria falar sobre isso. O Joey Bosa, ele, para além de tudo, ele é mal diagramado, né? Assim, porque não pode ser o irmão dele ser tão bonito e ele com os mesmos atributos ser tão feio. É a mesma cara, é só diagramado diferente a cara do Bosa, do Chargers, do Bosa do 49ers. O Bosa do 49ers é um cara bonito. Já o cara do Chargers parece sei lá, ele parece um quadro do Picasso, que meio que saiu fora de esquadro ali, o nariz com a testa, né, meio mais ou menos assim. E ele tem muito a aprender com o irmão, porque o 49ers passou muito aperto nas últimas 2, 3 temporadas, trocando de gente, o pessoal saindo machucado, ele mesmo saindo machucado, e o irmão dele não deixou transparecer em nenhum momento esse desespero, nem nos jogos e nem nas entrevistas. É um cara que é muito procurado pela mídia e é um cara que é muito pouco, tem muito pouca polêmica. Ele aparece muito pouco aqui no Etc, por exemplo, né? Então já vamos agora. O cara tá no Chargers, um time que tem potencial, alô Batata, para poder crescer e que tá naquele último passo. Se ele vai ficar puto, se ele vai ficar completamente estourado assim na sideline, imagina o que ele não faz dentro do vestiário, ele não está fazendo dentro do treino, porque um cara desse, para poder ter esse ego gigante, para em frente a todo mundo, começar a jogar capacete e tal, cara, joga capacete quando você quer motivar o cara, dá um tackle, dá um strip sack e tal, chega na sideline e joga o capacete, é isso aí, vamos lá, caramba, do que quando você sai decepcionado do time. Quando você sai decepcionado de campo, se recolhe, desconta no próximo snap, vai lá e dá porrada no cara que você tem que dar porrada, que é o adversário. Não desconta na sua sideline, em quem às vezes está ali, um cara do staff, alguém te ajudando, né? A gente aqui no Imperadores tem as meninas, tem o Serjão que ficava ali do lado. Você joga um capacete desse, às vezes você acerta em alguém que não tá nem aí no negócio, sabe? Então é algo irresponsável. E quando o head coach chega para você, te devolve o capacete, você joga de novo, é completamente fora de controle, e aí a cabeça do Chargers já tinha ido pro saco. E aí fica mais dúvidas sobre esse controle de vestiário do Staley. Não está garantida a permanência, mas até o momento, principalmente depois da notícia da demissão do Lombardi, parece que ele vai ter mais uma oportunidade lá. E aí é difícil também porque a gente fica naquela. A gente gosta do Trevor Lawrence, parece um cara bacana. Justin Herbert também, os dois meninões ali dos cabelos esvoaçantes. E a gente viu com o próprio Trevor Lawrence como que ele poderia ter o desenvolvimento atrasado caso ele ficasse sob a asa do Urban Meyer mais tempo. Doug Peterson parece que veio e fez essa correção de rota para ele. A gente não sabe, com o Herbert, se continuar também mais um ano sob a asa do Staley, quanto isso não pode comprometer aí a carreira a médio e longo prazo, contrato, tudo isso para o Herbert. Só uma rapidinha, o Staley pode ter completamente outras qualidades e tal, mas errou ao manter o Williams em campo na última rodada da temporada regular, com a contusão nas costas. Ele perde uma arma que é essencial, não para o Justin Herbert acertar o alvo, mas para poder descarregar a pressão que é feita em cima do Evans, é feita em cima do Eckler para receber bola. Então, se ele tem mais um alvo ali, já deixa a defesa mais honesta, deixa a defesa um pouco mais preocupada. Perdeu esse jogador por teimosia do próprio treinador. Perdeu, aí o reserva imediato de André Carter entrou nesse jogo, machucou, aí teve que usar para algumas jogadas específicas ali que os dois estavam treinados, estavam cientes de fazer, teve que usar o terceiro wide receiver, perdidaço. Aí deu para ver ali que tava forçando uma barra que não fazia sentido porque o cara não ia dar conta. Mais uma na conta do Staley. E às vezes nessa daí o cara deu uma perdida de vestiário também, né? Porque ele bota o Williams, o pessoal discorda do vestiário, ele bota assim mesmo, o cara lesiona, todo mundo já vai jogar meio puto. Aí, cara, o equilíbrio do vestiário, do emocional do vestiário é uma parada muito tênue. É muito perigoso, assim, você cometer erros desse, e a gente viu aí, ó, claro que deve ter contribuído.
Dá uma boa noite para mais apoiadores maravilhosos aqui, ó. Coincidentemente, aqui ao vivo no nosso chat da gravação, nossos apoiadores maravilhosos, o Washington Ferreira, querendo ver se o Magal vai comentar sobre a tristeza dos companheiros. Já comentou, Washington, depois você olha lá na... Comentou não, dançou na nossa cova, lá na abertura. Felipe Bertelli também chegou, tava de férias aí, tava de bye essa semana com o seu Philadelphia Eagles, já tá animado pro divisional. E a nossa queridíssima Erika Hayashibara também online aqui com a gente, apesar de hoje não ter notícia de Green Bay Packers, hein, Erika? Hoje não tem. Vamos lá, Wallace. Primeiro jogo de domingo. Não foi aquela coça que todo mundo esperava. Nas casas de aposta era o confronto de wild card com maior desvantagem da história. Os Bills eram favoritos por 13,5 pontos, ou seja, 2 posses inteiras, 2 touchdowns de vantagem aí nas casas de aposta. E no final, não foi nada disso, hein? Miami esteve na frente, Josh Allen inventou uns hero balls aí que não fizeram muito sentido, e mesmo assim o Bills prevaleceu muito provavelmente por conta da qualidade ali que tem dos dois lados da bola. Você concorda com essa análise, não? Eu vou só analisar um pouquinho mais o Dolphins do que o Bills por motivos óbvios, mas para poder dizer que não foi culpa do terceiro quarterback, tá? O Skylar Thompson jogou o máximo que um Skylar Thompson pode jogar, que um terceiro quarterback do Bills. Na pré-temporada eu já tinha falado isso, eu achava que ele tinha que ser o reserva direto do Tua. Eu achava que ele estava jogando melhor do que o Teddy Bridgewater nessas substituições, e talvez se ele tivesse entrado lá atrás, direto, quando o Tua saiu, ele pudesse ter um pouco mais de casca para encarar essa reta final. O Miami precisou dele, ele também machucou, o Teddy Bridgewater machucou, mas precisou dele um pouco mais inteiro. Mas ele fez um grande jogo. Os dois primeiros lances dele nesse jogo são 2 drops, um do Hill, bandido, e o outro do Waddle, dos 2 principais wide receivers da NFL esse ano. Os caras combinaram para muita jarda, para recepção de mais de 50 jardas, uma porrada de vezes. E eles droparam as 2 primeiras bolas. Então, assim, não dá nem para poder colocar na conta do terceiro quarterback essa derrota. E para onde ele podia levar o Miami Dolphins, que está ali na briga, ele levou. 2 observações sobre o Bills. O Josh Allen, apesar de ser o meu antivax favorito, ele precisa colocar a cabeça no lugar. A primeira interceptação que ele joga, ele dá um empurrão no Wilkins depois, que estava chegando para poder dar um teco, quando ele encosta no ombro, e ele dá um empurrão. Depois o Wilkins para, óbvio, o cara é muito maior do que ele, e ele vai para cima dele. Ele agride o Wilkins. E isso é um lance para ejeção. Não interessa se ele é o quarterback, se ele é o Josh Allen, ele só não foi expulso porque ele é o Josh Allen. Porque ele é um quarterback branco num time de grande torcida dos Estados Unidos. É lance para expulsão. Depois, num sec que ele toma e tá no chão, ele vai para cima de novo do jogador. Aí eu não sei quem foi, acho que foi o Phillips ou alguém que deu o sec nele, que é um pouco menor até do que o Josh Allen, porque ele é um quarterback grande, agride ele no chão, e aí começa uma confusão danada, sai alguém até com um capacete do Miami na mão, e não esse jogador que era de linha do Bills não devolve esse capacete para o juiz. Então, nesse jogo aí, aconteceram coisas estranhas, tem uma forçadinha de barra ali, numa quarta para poucas jardas. E essas confusões todas acabaram gerando um recorde. Eu até assustei quando passou pro jogo do Giants, porque foi um dos jogos de playoff que não foi pra prorrogação, de maior duração da história, porque cada confusão dessa, aí vai ver o vídeo, aí separa a galera, e juiz entra no meio, e aquela confusão, e isso foi tomando muito tempo, né? Exato. E aí, assim, acabou que um jogo que tava belíssimo, acabou ficando feio por conta dessas confusões. Agora, eu não gosto do troféu Flamengo, né? Eu não gosto do troféu jogou de igual para igual. Para mim, tá eliminado, não tem jeito. Estamos aí, ó, até no nicknames aqui, nickname aí. 2023, 2024 é a temporada. E eu fico com a frase do pai pro filho lá consolando o filhinho depois que o Dolphins foi eliminado. Foi uma temporada divertida de ver, divertida de curtir, e nós criamos um time sólido para o ano que vem. Já erramos tudo que tinha que errar
e se o Tua parar de bater a cabeça no chão, a gente tem um grande time pro ano que vem. Faltou só fechar o placar que eu esqueci de falar no começo. Fechou 34 Bills, 31 Miami. Ou seja, pertinho ali, hein? Pertinho. Sentiu o gostinho de que dava. Esse vídeo do pai consolando o filho, para mim, ele falou esse pai usou o argumento que para mim é central. Assim. Foi uma temporada divertida de assistir para o Miami Dolphins. Vamos combinar, né? Nos últimos anos aí, estava uma tristeza assistir Miami Dolphins. Uma tristeza. Não tinha animação, assim. A gente assistiu o jogo pela obrigação jornalística, né? Pelo nosso espírito, né? Mas, cara, era uma vergonha atrás da outra, assim. E essa temporada não, essa foi uma temporada boa. O Miami entrou em vários jogos de forma competitiva, ganhou jogos que não se esperava que ganhasse, mostrou um resultado consistente, mas, de uma maneira geral, assim, eu tiro coisas positivas desse jogo, né? O Miami foi extremamente competitivo, o Bills mostrou que existem falhas que podem ser exploradas para times que queiram vencer os Bills, né? As falhas estão aí, né? O Bills não conseguiu resolver essas falhas, elas estão aí, os times podem ver e podem, se tiverem gente para isso, né? Aproveitar para explorar essas falhas, mas se a gente for pensar assim, de uma maneira geral, por que basicamente os Bills venceram esse jogo? O Josh Allen fez lances importantes quando precisou, né? E isso é algo que a gente tem que dar o braço a torcer para ele. Ele é um cara que não sente tanta pressão, consegue botar a cabeça no lugar e, seja hero ball ou não, naqueles momentos-chave ele consegue tirar jogadas, né? E eu nem acho que são jogadas que ele tira da sorte, não. Ele tira de forma consistente. Algumas vezes é meio hero ball arriscando, mas vamos combinar. Se você está numa situação ruim, você tem que arriscar, né? Ainda mais jogo de playoff, né? Então, o Allen consegue liderar bem o time. E uma outra coisa também que a gente tem que dar o braço a torcer para os Bills, eles têm uma compostura defensiva que é muito boa. A defesa do Bills ela não se deixa abater também, né? Ela toma umas corridas, toma uns passes, ela bota a cabeça no lugar e continua defendendo. Você vê que tem defesas que perdem o emocional. Começa a tomar umas jardas uma atrás da outra, a defesa fica perdida em campo, não consegue fazer mais nada, é jogador um brigando com o outro, um dizendo que a culpa era do outro, que a cobertura era do outro, e os Bills, eles têm uma compostura defensiva. E por que eu acho que os Dolphins... É justamente a compostura que eu acho que falta um pouco no Allen, porque depois que ele erra a primeira, parece que ele fica forçando mais ainda o passe longo. Parece que ele tentou, acho que 12 passes para mais de 20 jardas. Tipo um recorde de playoff desde não sei quando. Porque e aí deu interceptação pro Howard e pro Holland. Para cada um dos dois corners. Erra a primeira e parece que quer demonstrar que tem confiança, que não se abalou. E aí força mais a barra e erra de novo. Aí dobra a aposta e quer trucar. E aí fica essa coisa. No final, acaba resolvendo, porque ainda tem muito talento. Ainda tem muita gente que joga bola lá e consegue sair na frente. Mas corre risco desnecessário. Quando pegar os Bengals no domingo, a gente não sabe se vai ser suficiente para ganhar. Exatamente. E por que eu acho que os Dolphins perderam? Primeiro, tiveram algumas faltas do ataque. Cara, desculpa, não dá. Assim, não dá. Foi necessário usar tempo por causa de problemas no ataque para evitar perda de jardas, né, por delay of game. Teve uma 4ª-1 que virou uma 4ª-6, que era uma 4ª-1 relativamente tranquila de você converter, ia dar uma puta moral pro time converter essa 4ª-1, mas não, um erro idiota, virou uma 4ª-6, não tinha muito o que fazer, né? E uma coisa que eu acho que atrapalhou um pouco também, apesar de que ele não foi muito regular, é o seguinte: a gente meio que já tinha tirado o Cole Beasley do radar, vamos combinar, né? Outro que eu descobri que estava vivo nesse round agora. Ele estava meio fora do radar e eu senti que a defesa do Bills, a defesa do Miami, aliás, não deu muita confiança, assim. Tipo, não, o Beasley tá lá, mas... cara... Só que, assim, ele pode ser um caipira anti-vax safado, que não vale o cocô que ele caga, mas ele é um wide receiver experiente. Ele sabe ler formações defensivas, ele sabe ler o corner que está em cima dele, ele consegue trabalhar esse cara ao longo do jogo
ele não precisa ganhar todas as jogadas do cara, ele precisa ganhar as jogadas certas do cara. Então ele lê o cara durante o jogo, ele entende onde estão as falhas do cara e explora isso quando é necessário. Aí quando você vê, tá lá, essa desgraça, esse Cole Beasley fazendo jogadas importantes. Ainda assim, eu, se fosse torcedor do Miami, sairia muito feliz dessa temporada. Assim. Foi uma temporada do Miami realmente virar a chave, virar a cultura da franquia. Só para terminar com a frase que eu falei, que todo mundo viu no grupo aí, e para a galera, a defesa do Miami não merece o ataque que tem. Né? Assim, a defesa do Miami joga demais para um ataque comprometer tanto, com faltas e desse jeito que o Magal até lembrou e comentou aqui. A defesa consegue jardas, faz touchdown, ela faz de tudo, e aí o ataque vai lá e entrega para um field goal. Agora, eu assisti o jogo só no ao vivo ali, depois eu não peguei. Mas eu acho que o Cole Beasley mais atrapalhou do que ajudou. Porque teve drop, teve bola espalmada ali, até recebeu uma ou outra ali para first down, mas aquele Cole Beasley antes de aposentar, de 2 anos atrás, que era bola de segurança, fazia ali aquele papel meio de Julian Edelman ali, né, na recepção baixinha, sem deixar o defensor chegar perto da bola e conseguir garantir. Ele não tá mais esse cara, não. Parece que tá bem enferrujadinho pelo tempo que ele ficou aposentado aí. O Brian Evaristo chegou no chat elogiando tanto a camisa azul New York Giants do nosso Magal, quanto a camisa azul que estou trajando em homenagem justamente ao Magal, New York Knicks, tá? Mas azul também tem o New York, tá azul, então finge que tá tudo junto e misturado em homenagem ao Magal. A Erika disse que apesar de não ter Green Bay Packers na pauta, ela tá feliz porque os Vikings perderam. Carlos Ferreira ajudando a gente, pedindo curtidas. Então passou na live, não precisa ficar até o final não, mas deixa o like aí, que ajuda o algoritmo a achar a gente. Falando na alegria da Erika pela derrota dos Vikings, na alegria do Magal pela vitória dos Giants, que... Não, tristeza não. Qual seria o equivalente do que tristeza? Que alegria? Que alegria, né, Magal? 31-24 Giants. O Daniel Jones teve o melhor jogo da carreira, no jogo mais importante da carreira, que foi o primeiro jogo de playoff dele, contra os Vikings, que todo mundo passou a temporada inteira falando que era fraude, e no final ficou parecendo que era mesmo. Bom, eu vou começar falando exatamente do meu querido Daniel Jones. Né? Quero relembrar os senhores aqui que já tem anos que eu falo a mesma coisa. Esse menino é bom, esse menino tem futuro. Faltava OL, faltava ele ganhar robustez, faltava ele aprender, né? Roer um pouco de osso. Mas ele era bom, eu já vinha falando isso aqui, ó. E eu era alvo de chacota. Eu era alvo de bullying, né? O pessoal me sacaneando meu filho, meu meninão Daniel Jones. E esse menino, esse rapaz, agora um jovem adulto, né? Ele foi absolutamente crucial, não só nesse jogo, mas a temporada inteira. Eu separei aqui uma estatística que eu achei absurda demais, cara, absurda demais. O Daniel Jones foi o primeiro jogador de todos os tempos. Não tem Tom Brady, Kurt Warner, Dan Marino, pega os velhos, pega os novos, não tem. O único de todos os tempos a ter mais de 300 jardas de passe, 2 passes para TD e mais de 70 jardas corridas num jogo de pós-temporada, não é num joguinho. Mas não valia nada, por isso que ele conseguiu. Não, um jogo de pós-temporada. Não dá para você dizer que esse menino deu sorte. Ele não deu sorte, gente. Ele é bom. É isso, ele é bom. Só que antes ele estava com a cambada de vagabundo. Ele tinha um OL que jogava de vagabundo. A gente passou por Eric Flowers. Ninguém merece isso, gente. Ninguém merece isso. Esse menino apanhou mais do que bala velha, como gosta de dizer o Wallace. Então, sim, tem que dar o braço a torcer para ele. E óbvio também, né, para o meu maravilhoso que está aqui sentado ao meu lado, veio especialmente aqui meu querido Brian Daboll. Eu estou dabolizado, eu não uso anabolizantes, eu uso dabolizantes, porque esse homem aqui é um gênio absoluto da bola. Bill Belichick, para mim, é só um velho gagá. Não conheço, já deveria estar internado. Esse homem aqui, ó, Brian Daboll, esse cara é o gênio. Mas assim como eu fiz no jogo do Miami, né, vou falar um pouco também por que eu acho que os Giants venceram e por que eu acho que os Vikings perderam. Eu vou começar pelos Vikings porque eu gosto de falar mal deles.
Primeiramente porque eles não conseguiram lidar com o Daniel Jones, a verdade é essa. A defesa, principalmente a DL dos Vikings, caiu em muitas jogadas de play action do Daniel Jones. Muita. Aquela jogada que ele finge que vai passar e passa a bola por trás, gente, aquilo ali tem que estar no MASP. Tem que estar no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Aquilo ali foi uma coisa linda. Aquilo ali, cara, eu não gosto desse argumento, mas eu vou ter que usar. Se fosse o Patrick Mahomes fazendo aquilo ali, tinha comentarista da NFL arrancando a roupa e ficando nu na TV ao vivo. Né? Tava tatuando o Patrick Mahomes no peito. Magal, se for pra ficar ouvindo... Não, esse tipo mas de coisa tudo a gente bem. vai pro Twitter, a gente abre o Twitter Mas aqui tudo bem, e fica lendo a tudo bem. timeline, porque a timeline do Twitter é só isso, aqui é NFL de 7, só pra te lembrar. Tudo bem, tá? Só quis deixar esse registro aqui, tá? Esse registro aqui. Então, primeiramente, os Vikings não conseguiram lidar com essa ameaça do Daniel Jones. E, cara, ele corre mesmo, e ele corre de frente. Ele não corre estilo Tom Brady, assim, de eu tô correndo, mas não me machuca não, que eu sou café com leite, né? Ele vai pra cima, né? E nas jogadas em que eles precisavam pontuar, eles não pontuaram. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, teve uma jogada mais ali para o final do jogo que os Vikings cometeram faltas, né? Teve um false start lá, e ao invés de tentar ir para cima, fazer o famoso Wallace Football, né? O playbook do Wallace aí, e na quarta tentativa, eles só chutaram para empatar o jogo. Não, vamos tentar ganhar não. Vamos chutar para empatar o jogo e vamos deixar o Giants entrar em campo de novo. E o jogo estava um jogo meio, eu até comentei isso com o Asa, tava tipo um jogo de basquete, assim. Né? O ataque vinha, pontuava. O outro ataque vinha, pontuava. Eu falei com o Asa, eu falei assim, vai ganhar esse jogo quem terminar no relógio pontuando. Porque do jeito que tá, as defesas não estavam conseguindo parar muito os ataques. Né? Então, o Vikings perdeu por causa disso. Faltou um pouco de culhão e a defesa não estava conseguindo lidar com o Daniel Jones. Né? Por isso, inclusive, que o Saquon conseguiu correr melhor, porque ele ficou menos alvo. Né? As pessoas estavam olhando menos para ele, tentando ler o Daniel Jones também. E por que eu acho que os Giants venceram? O Daniel Jones, realmente, assim, ele jogou um dos melhores jogos da carreira dele. Né? Isso aí não tem nem o que discutir. Né? Até pela estatística que eu trouxe quando eu comecei a falar. Né? Ele conseguiu se manter focado o tempo todo, principalmente uns 2 anos atrás, você via que ele perdia o emocional de vez em quando, assim, ele sentia um pouco quando estava perdendo. Dessa vez, não. Assim, e com certeza isso tem efeito do Brian Daboll. Né? E algumas conversões de terceira e de quartas descidas que o Giants conseguiu fazer. Cara, conversão de terceira e quarta não é só o first down que você ganha. É o momento psicológico que você gera no time. Porque você está numa terceira longa, fala, caraca, e agora que nós vamos fazer? Boom! Você vai lá e converte first down. O ataque fica muito animado, a defesa sente a pressão, uma defesa que já vinha sentindo a pressão, e a gente teve várias terceiras descidas e várias quartas descidas que foram convertidas. E nesse ponto, o Daboll, ele se aproxima mais aí do estilo Wallace de play calling. Ele vai para a quarta descida. Ele inventa a moda. Ele faz o que não está sendo esperado. Então, eu acho que foi muito justo, muito merecido. Eu, obviamente, vou aproveitar essa minha semana de glória, porque semana que vem, provavelmente, eu vou estar na mesma situação que vocês aqui, né, chorando as pitangas do meu campeonato que acabou. Mas, como ainda não chegou nesse tempo, então eu vou encher a paciência de todo mundo, porque o Giants ganhou. Obrigado. 6 anos de espera. Valeram a pena. Felipe Bertelli já estava no chat, a Tereza Bernardes agora chegou para lembrar ali que agora vocês pegam o Giants, para botar aquela pressãozinha, só não mandando alô ali, só para marcar a presença, dando sabe? aquele oizinho, né? Aquele oizinho de leve. Descompromissado. Tá no papel deles, Ó, Brian Daboll e Doug Peterson. Os dois caras são discípulos do Wallace Futebol, que é esse aí mesmo, meu querido. Tem que ir para quarta para menos de 6, tem que ir. Quarta para 5 tem que ir. E tem que ir para 2 pontos. O Cowboys, que nós vamos falar daqui a pouco, não acertou nem o extra point. E aí? Mas aí também, Wallace, o exemplo não é dos melhores também, né? Porque, pelo amor de Deus. Se eles tivessem convertido 2 de 2 pontos, tava tudo igual, tava tudo normal. Mas
vamos lá. O Wallace é um maluco que vai todos para 2 pontos e quarta para 5 é meia-meia. Quarta para 4 já tem que ir. Mas, voltando aqui um pouquinho, vou falar do que o Magal esqueceu do time dele. A defesa do Giants apareceu do terceiro quarto para frente. Aliás, marcaram uma faltinha marota ali, ó, em cima de um roughing the passer, cara, que o DT, eu esqueci o nome do DT que chegou perto, o Magal deve lembrar. Lawrence chegou atropelando o guard, tudo bem, o guard deu uma enroscada ali no center e tal, beleza, tranquilo. Mas ele jogou o guard a 5 jardas para lá e chegou em cima do Kirk Cousins, ele chegou tão violentamente, não encostou em nada do Kirk Cousins que não pudesse encostar. O pessoal falou assim, não, isso é um atropelamento, vamos marcar falta aqui, porque isso é uma ameaça de morte ao Kirk Cousins. E, mais uma vez, o seu Kirk Cousins demonstrou que ele é um QB medíocre. Medíocre no sentido de ruim, de mediano para baixo. O cara que não consegue colocar seus jogadores chave na hora dos jogos. A OL também jogou mal pra caramba do Vikings. O Dalvin Cook não conseguiu correr. E o seu Justin Jefferson ficou na temporada regular, né? Porque tudo que ele fez aí pra frente, não sei o que lá, e vai ser MVP e jogador ofensivo do ano e tal, parou, entrou no playoff e o cara murchou. Então, o Vikings precisa mudar de mentalidade e o início começa, né? O início começa que ficou bom. Esse início de mudança de mentalidade começa com trocar o seu QB. Bom, Wallace, essa falta aí que você falou, esse rushing the passer, eu esqueci o nome dela, Ticas. Como é que chama aquela tuiteira que faz as reuniões da NFL depois do jogo? Ela é muito boa, uma americana. Que ela veste a camisa da NFL, veste a camisa dos times e faz como se fosse uma reunião entre os times. Não frequente esse tipo de rede social de Elon Musk, não. Eu esqueci o nome dela. Pô, cara, me desculpa, esqueci o nome dela. Mas as piadas dela são muito rápidas, assim, até difícil. Eu tenho que assistir umas 3 vezes para entender todas. Mas ela falou que o que está errado nessa chamada de roughing the passer que deram aí no Kirk Cousins é considerar ele um passer. É só isso que está errado, assim. Ele não é passer, né? Ele é um boneco que está ali. Que importa, foi um jogaço, principalmente para quem não tá envolvido, consegue assistir assim com algum distanciamento e ver o que eu sempre chamo aqui, eu sempre uso esse termo, troca de socos, um vai dar e o outro vai dar, então não tem um só batendo, os dois estão batendo e apanhando ao mesmo tempo, é muito bom de assistir. Quem é mais nerdola, pega o vídeo desse Dexter Lawrence e pega o jogo inteiro. Na época de fazer DVD de jogador, esse jogo inteiro do Dexter Lawrence ia pro DVD dele, porque o que esse cara moeu na linha foi brincadeira. E é pequenininha a criança. Então você vê ele atropelando. Pra quem é mais nerdola, gosta de ver esses combates ali, esses embates na linha, é maravilhoso. A atuação desse cara foi fantástica. Eu vi o pessoal falando pouco até. Até o pessoal que acompanha mais de perto, que fala mais de tática. Ou tirando esse lance chamou muita atenção por conta da falta que foi marcada. Mas o jogo inteiro, ele arrebentou, cara. Ele jogou muito. Não, e tanto que ele é o único jogador do Giants que foi selecionado, né, pro Pro Bowl. Ninguém mais foi. Né? Merecido. Alguns outros deveriam ter ido, mas ele super merecido. Pega o Dexter Lawrence jogando de DT, eu sou exatamente o oposto. Eu sou pequeno e tenho que ser um pouco mais inteligente e sair dos caras. Ele não. Ele é uma jamanta e atropela todo mundo que tá na frente dele. É exatamente o contrário do meu estilo de jogo. Se vocês quiserem saber, é isso aí. Wallace, se você jogar futebol americano contra crianças de 5 anos, vai ser mais ou menos o padrão do Dexter jogando na NFL. Só para completar o comentário da nossa Tereza, que a gente brincou que veio aqui, só dar o alô, para botar uma pressãozinha a mais no Magal, uma vez que ela é uma das representantes do Philadelphia Eagles no nosso grupo de apoiadores. Ela disse que ela é pé no chão, então ela não vai ficar tirando nenhuma onda antes da hora, vai esperar sábado para poder azucrinar, se for o caso, na terça-feira que vem. Certíssima. Ela falou que vai ser sofrido, só faltou ela escrever ali que vai ser sofrido para mim. Mas ok, mas entendi o recado ali, tamo junto. Eu que já não tenho mais cavalo nessa corrida, porque meu time, apesar de um plano de jogo muito bem desenhado, como sempre a gente cita Paulo Antunes, da batalha das trincheiras, dos dois lados terem praticamente sido vencidas pelo meu time, mesmo assim, num fumble, na linha de gol, na tentativa do quarterback sneak,
que ficou longe, mais de meia jarda, de entrar um fumble retornado para touchdown, decretou a vitória dos Bengals contra os Ravens por 24-17. Então não adianta o plano de jogo muito bem desenhado, não adianta nas trincheiras você ganhar, se você não tiver fazedor de jogada, o famoso playmaker. Na hora que o bicho pega, você precisa de um cara que vai receber uma bola contestada, que não vai dropar uma bola e que não vai tentar o quarterback. Coitado, não vou falar do Tyler Huntley, porque também entrou de gaiato nesse navio. Segundo o quarterback, tem com as 2 lesões do Lamar, ano passado e esse ano. Ele deve ter o quê? Não deve ter 10 jogos de titular, ou um pouquinho mais que isso. Então, tudo bem, nem todo mundo é Brock Purdy que já entra arrebentando, já não sente a pressão e vai embora. Então, ele não foi mal, estatisticamente não foi mal. Teve muita conversão boa, mas vai ficar marcado por conta desse fumble que ele subiu com a bola no alto. Não fez muito sentido. E os Bengals ganharam um pouquinho de confiança depois que viram os Bills passando esse perrengue com o seu Miami, né, Wallace? O Bengals é um time que a gente não notou direito na temporada regular, né, gente? A gente ficou eles meio que conseguiram voar debaixo do radar ali. O time que ganhou jogos com uma posse, ganhou jogos sem o Joe Burrow jogar tanto, né? Tem um recebedor de exceção que é o Ja'Marr Chase, mas a defesa do Bengals melhorou demais durante a temporada, né? Eu fiquei bravo com a defesa do Bengals, mas eu tenho razão que os caras derreteram o cérebro do meu quarterback uma vez seguida, né? Assim, ele claramente sofreu uma concussão no jogo anterior e depois deixou no segundo snap do jogo contra o Bengals, o cara foi lá e jogou ele no chão de novo, bateu de nuca no chão e teve que sair porque estava completamente zureta. Mas a defesa deles foi melhorando. E nessa jogada aí, Chicas, eu sinto a dor do treinador. Eu talvez não chamasse um quarterback sneak ali. Talvez fizesse uma graçola estilo Doug Peterson com o Travis Etienne, né? Que exige mais bolas do que um quarterback sneak naquela situação. Até porque, por analogia, você tem o J.K. Dobbins, que é esse corredor Isso que eu ia falar. Que não é de atropelar a linha, ele é elusivo, ele sabe fazer corte desse jeito que o Etienne fez naquela jogada. Isso que eu ia falar. O J.K. Dobbins, ele podia ser esse cara, de assumir essa responsabilidade e de levar. Mas se você não vai deixar no J.K. Dobbins, um cara que foi contratado para dar volume ali, dar change of pace, né, de trocar o ritmo das corridas, uma jogada decisiva. Você vai colocar na mão do seu jogador que está lá para isso, que é o quarterback. Se fosse Lamar Jackson, era outra coisa. E provavelmente a defesa do Bengals estaria completamente congelada nesse momento, porque o Lamar é capaz de fazer uma corrida, entrar e sair, né? Ele entrar na linha e sair pela lateral. Então, realmente foi a falta do Lamar, e aí você pode atribuir diretamente, a falta do Lamar fez com que o Bengals perdesse esse jogo, mas a gente tem que dar aí uma como é que fala? Uma menção honrosa de merda pro Andrews, que acabou desistindo da corrida. Ele dava para chegar no cara lá. O Andrews não desiste não, ele foi tocado, aí fica se foi nas costas do ombro. Mas o Edwards desistiu da corrida. O Edwards, perdão, não foi o Andrews. O Andrews é a falta, né? O Andrews foi o que chegou mais perto de conseguir, inclusive ele bateu o recorde de velocidade dele na temporada inteira, correndo atrás do acho que foi o Hubbard que retornou pro TD. Retornou. Então, dava para chegar. Mas aí, né, tá acabando mesmo. Pra mim, isso aí é justa causa. O cara se chama running back. Running tá no nome da função dele, tá na descrição de cargo dele. Correr. Numa situação daquela de jogo, ele saiu na frente do tight end. Não existe nenhuma justificativa para ele não ter chegado antes. Nem que fosse para tirar um bloqueador da jogada. Nem que fosse para isso. Ele tinha obrigação de chegar antes. A única situação que eu permitiria ele não chegar antes é se a câmera virasse no meio da corrida e ele estivesse lá com a corda do presunto arrebentada. Aí eu concordaria. Fora isso, desculpa, isso aí, para mim, foi sintomático, para usar um dos termos que os psicólogos mais gostam,
foi sintomático de um time que, não inteiro, mas que alguns jogadores já meio que tinham largado de mão. Assim. A sensação que eu tive um pouco é que alguns jogadores do Ravens entraram nesse jogo meio, cara, esse QB aí, desse jeito, sem Lamar, não sei se vai dar. Acho que já entraram meio assim, numa pegada meio chinelinho. Pode ter sido impressão minha, tá? Mas eu achei alguns jogadores entrando numa pegada meio chinelinho. Sendo bem honesto, o Cincinnati Bengals também não fez um jogaço, não. Vamos combinar, tá? O que eu acho que fez diferença aí? O Ja'Marr Chase teve um bom jogo, ele conseguiu fazer muitas recepções, algumas recepções importantes, e isso deu uma moral para ele, e isso tirou um pouco de moral da defesa dos Bengals, né? Principalmente pelo seguinte, quando você tem um wide receiver que está conseguindo fazer boas jogadas, eu não lembro exatamente a estatística dele, mas eu lembro que ficou para cima de 5, 6 jardas por recepção. Cara, se você tem um wide que está fazendo 5, 6 jardas por recepção de média, é muito difícil você segurar um jogo desse, porque numa terceira, o cara vai lá e resolve para você. 9,3 jardas por recepção, 84 recebidas totais, em 9 recepções e 1 touchdown. É um bom jogo? É um bom jogo. Em qualquer circunstância, jogo de playoff para qualquer recebedor. Só que, pensando que é o Joe Burrow com o Ja'Marr Chase e o estrago que os dois costumam fazer quando o jogo aéreo entra legal, não é aquele jogo assim de ter amassado a defesa dos Ravens, não. Foi um bom jogo porque ele vai ganhar uma, vai perder outra, vai ganhar uma, vai perder outra, mas como ele é muito acionado, ele consegue fazer número, né? Ele faz a diferença nesse sentido porque eu acho que a gente pode dizer que é um dos melhores recebedores da liga. Uma das melhores duplas, quarterback e recebedor da liga. Mas não foi aquela coisa que, tipo assim, estatisticamente também arrebentou, não. Não. E você vê que mesmo assim, essa estatística eu peguei e anotei aqui. O Joe Burrow, ele completou 72% dos passes. Então, é um percentual muito alto que uma defesa permitir um quarterback que não está jogando no seu melhor jogo, que estava com problemas na OL por causa de lesão. Você não pode deixar o cara completar 72% de passe. Você tem que botar mais pressão nele, né? Até porque você tinha isso a seu favor, né? Apesar de que, vamos combinar, os caras que entraram não fizeram um trabalho porco, não. Eles conseguiram fazer um trabalho relativamente bom. E eu achei que a defesa dos Ravens ia fazer um trabalho melhor, porque nos últimos jogos, acho que a temporada como um todo, né? Aquele triozinho ali, o Hamilton, o Marcus Peters e o Humphrey, eles estavam fazendo bons jogos, assim. Inclusive, eles deram algumas vantagens para os Ravens em jogos que tinham ataques com foco mais no ataque aéreo. Eles conseguiram atrapalhar muitos recebedores nesse sentido. Mas, para mim, essa derrota dos Ravens tem a ver com a frase que o pessoal comentou na época do caso do Hamlin lá, que a melhor habilidade é a disponibilidade. Né? A melhor característica que um jogador pode ter, a melhor habilidade que ele pode ter é estar disponível para jogo. Então, assim, o Lamar é ótimo, ele é fantástico, ele faz uma puta diferença. Ele não estava disponível para o jogo. Então, acabou custando. Eu acho, sinceramente, eu sei que isso também é conversinha de Twitter, tá, Tix? Mas eu acho, sinceramente, que se o Lamar estivesse em campo, o Ravens teria ganhado esse jogo. Não é pra gente virar e falar assim, tá vendo, é culpa do Lamar. Porque o que o Lamar fez, até o próprio Robert Griffin falou isso essa semana, o que o Lamar fez é o que o Griffin deveria ter feito. Que cara, eu estou lesionado, eu não tenho condição de jogar, eu não vou jogar, vocês vão entrar com QB reserva, e ponto. O Griffin não, ele estava sem ligamento já, botou lá um Robocop na perna e falou... E se fudeu. Se lesionou, acabou a carreira dele ali. No treta a gente vai falar mais. Acho que o Lamar fez bem. No treta a gente vai falar mais dessa parte. Eu vou discordar de você de algumas coisas. Por exemplo, eu não acho que. Tio, você não discorda de ninguém. Pera aí, antes de você discordar. Fala aí que a Vanessa tá dando parabéns aqui pra galera, menos pra você. Porque ela é. Magal, parabéns pelo seu Giant. Ela sofre junto comigo. O Wallace pelo Miami. É minha companheira de sofrimento nessa. Mas assim, não achei corpo mole. É lógico que o Edwards, na jogada do touchdown, provavelmente achou que estava longe e não ia correr pra sair na foto. Ele fez a famosa William Aranzada,
Ele deu aquela arãozada, não tinha ninguém falando, tá mal Arão pra ele correr, e ele já entregou. Foi no trotezinho ali e já parou rápido. Mas no geral, muito pelo contrário. O Burrow completou muito? Completou. Mas a defesa se preocupou em defender big play. Ele não teve muito passe gigante igual ele costuma ter com o próprio Ja'Marr Chase. Tanto que, na jogada da linha de gol, que o Ravens fez o trabalho muito bom de comer relógio, jogo corrido, aquele jogo feio, mas que é o jogo que é a cara, a identidade do Baltimore. Jogo feio, vai correndo, não faz... Parreira, né? Escola parreira. Exatamente, aquela retranquinha. Não vai fazendo primeiro down em cima de primeiro down, não. Usa as 3 descidas, às vezes uma quarta curta para conquistar o próximo first down. E assim vai, e queima relógio. Você chega na linha de gol e você tem um fumble retornado para touchdown, e aí, em vez de você ficar com um touchdown de vantagem, você fica com um touchdown de desvantagem. Mesmo assim, ainda remou o jogo e chegou numa posição que possibilitou o Tyler Huntley tentar uma Hail Mary que passou pertinho da mão do James Prochet, ele não conseguiu segurar. Então, não achei corpo mole, não achei que o plano da defesa não estava errado. O negócio, quando você pega um ataque muito bom, alguma coisa você vai ceder, alguma coisa você vai levar. No geral, o jogo corrido do Mixon também não entrou muito, entrou assim, algumas vezes, mas não foi aquela coisa assim, massacrante do cara correr e te amassar. Então, eu acho que o plano de jogo estava desenhado sabendo que é um time inferior. O Ravens hoje é um time inferior ao Bengals. Desenhou um plano de jogo sabendo que era inferior. Vamos dificultar a vida dos caras. Conseguiu. E aí teve o lance que pode acontecer, costuma acontecer mais o contrário. Você vê um time melhor tendo um lance de azar e o time pior passando. Nesse caso foi o contrário. O time pior conseguiu igualar ali as forças, mas aí nesse lance aí, fortuito. É igual eu falei, o Tyler Huntley não pode ser culpado. Talvez a chamada do quarterback sneak muito longe da linha, talvez. Mas essa infelicidade dessa bola sobrar limpinha na mão do Sam Hubbard, eu acho o nome do cara lá, que ainda é de Cincinnati, ainda teve todo esse fuzuê por ele ter conquistado a vitória nesse retorno. Mas, como diz você mesmo, né, Ticas? É o imponderável, né? Essa bola foi cair logo na mão do maluco, e o pior, um maluco que corre direitinho, né? Porque se fosse na mão do maluco que não corre muito, ele tinha sido derrubado ali no meio do campo. Um cara enorme, tal, pesado. E outros 500. E aí, até se você pegar o box score também, as estatísticas do jogo, o Ravens produziu mais jarda, mais first down, teve mais posse de bola, perdeu o jogo. Futebol americano, a gente sabe como é que é. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as tretas dos Ravens, do vestiário, do futuro dos Ravens. Aguardem o Treta na TL. Flávio, não saia daí, que o Treta na TL tá chegando. Pra fechar esse super wildcard, todo mundo achou que o Tom Brady voltaria a ser o leão de playoffs, que ele sempre foi. A gente passou boa parte do nosso episódio da semana passada azucrinando o Dallas Cowboys por terem perdido pro Commanders, jogando com os titulares na semana 18. E aí, o Dak Prescott também, tal qual o Daniel Jones, teve um dos melhores jogos da carreira nesse jogo decisivo. O Mike McCarthy saiu comemorando igual adolescente no vestiário. E os Cowboys, esses sim, amassaram. Porque os pontos do Buccaneers já foram aí naquela base do desespero para tentar diminuir a vantagem. Final de jogo, Cowboys 31-14 Bucks, naquilo que pode ter sido a provável despedida, não da NFL, tá, gente? Eu acho que não. Mas a provável despedida do Tom Brady com o Tampa Bay Buccaneers. Por quê? Ele é free agent, então a partir de março ele não tem obrigação nenhuma, não tem que negociar troca com Tampa, nada disso. Ele pode assinar com quem ele quiser. Então, muito provavelmente nós vimos a última vez Tom Brady trajando a camisa dos Piratas. E agora ele decide sozinho, né, Ticas? Ele não tem que ter conversa em casa de como é que vai ser, como é que não vai ser. Ele vai decidir da cabeça dele o que ele vai fazer, se ele quiser ir para São Francisco, se ele quiser ir para Tom Brady, bem-vindo a Miami. Se ele quiser ir para Miami. Bem-vindo a Miami. Vai comprar um pedaço do Miami Dolphins ainda. Vai. Quer apostar? O que vai se passar naquela cabecinha lá, ninguém sabe. Mas antes de eu falar do Bucks, eu vou falar do Cowboys, infelizmente, porque faz parte do meu trabalho jornalístico aqui, está no meu contrato com a NFL, etc., que eu sou obrigado a comentar. Se o jogo fosse ruim, eu usaria, né, a minha cláusula de trazer uma curiosidade da NFL ao invés de comentar. Como o jogo foi bom ali, mais ou menos, né, mas foi bom, eu preciso comentar. Então, por que o Dallas Cowboys ganhou? No início até pareceu que o Dallas Cowboys não ia
a lugar nenhum, né? Ficou todo mundo muito animadinho aí, torcedor do Dallas. Mas vamos lembrar que a primeira campanha de vocês, malemar, durou 10 segundos. Malemar. E terminou num punch. Foi uma primeira campanha horrorosa, né? Depois tiveram outros 3-and-outs também, logo em seguida. E o Dak Prescott não estava simplesmente conseguindo completar um passe. Completamente perdido no jogo, estava completamente aboblé das ideias, né? Mas, né, passado esse começo aí de rateada, o ataque dos Cowboys começou a engatar. O Dak Prescott, incrivelmente, começou a acertar passes, né? E aí, depois de não conseguir acertar passe nenhum nos primeiros drives, ele entrou numa sequência de acertar passe toda hora, né? Estava acertando tudo, fazendo boas corridas também, né? Então, conseguiu lá fazer o touchdown com essa desgraça desse Dalton Schultz, que é uma das pessoas que eu mais xingo quando eu estou assistindo, porque é um daqueles jogadores que vira e mexe a bola vai nele, e vira e mexe ele está solto na defesa. E eu fico pensando, não é possível que não tenha uma pessoa na defesa que fala assim, gente, vamos ficar de olho no Schultz, porque assim, ele é grande, ele é bom e ele vive recebendo bola. Não, aí você chega na jogada, a hora que você vê, tá o Schultz lá sozinho, 2 linebackers, um a 4 jardas dele, o outro a 6 jardas dele. Aí realmente fica difícil de parar o cara, né? Eu não acho que o Mike McCarthy fez muita coisa assim. Posso estar errado, né? Porque essa não é muito minha área, essa é uma área mais a do Batata, do Playcall Podcast, mas não achei que o Mike McCarthy fez nada assim de muito diferente, tirou o coelho da cartola. Não acho que passou por aí a vitória dos Cowboys, não. Mas o Dak Prescott jogou bem, estava acertando muitos passes, né? E a defesa dos Cowboys também entrou bem no jogo, né? Conseguiu fazer uma coisa que poucas pessoas conseguiram fazer, que foi deixar o Tom Brady zerado, né? O Tom Brady não conseguiu fazer nada. E tiveram momentos decisivos ali que a defesa do Cowboys apareceu, por exemplo, naquele passe que o Tom Brady conseguiu dar já na endzone, aquilo ali, pelo amor de Deus, né, cara? Quando que a gente achou que a gente ia ver o Tom Brady fazendo uma lambança dessa num jogo de playoff, que era quando geralmente ele crescia, né? Primeira interceptação dele na temporada na Red Zone. Cara, absurdo, né? E por que os Bucks perderam, né? Primeiramente, desculpa aí, por causa do Tom Brady, né? O ataque dos Bucks estava uma coisa assim, uma sopa de chuchu, sem graça, sem sal, sem gosto, sem sabor, sem nutrientes, sem nada. Tava uma coisa, sinceramente, nunca achei que eu fosse pensar nisso. Tava chato de ver, a ponto de eu queria que fosse 3-and-out logo, para pelo menos o ataque do Dallas entrar em campo. Porque assim, cara, o ataque do Bucks não vai para lugar nenhum, então sai logo no 3-and-out, deixa o ataque do Dallas entrar, pontuar logo essa desgraça que eles vão pontuar, e no próximo ataque vocês tentam voltar com a cabecinha um pouco mais no lugar, bate um papinho na sideline, quem sabe. Mas não adiantou, né? Bateram o papinho na sideline, pelo menos a gente não viu tanto esse Brady dando chilique, dando ataque, né? Deu carrinho. Deu carrinho, claro, deu carrinho porque ele é um velho safado, né? Mas achei que foi um Cowboys que é um time muito irregular, né? Faz grandes jogos, faz jogos pífios, estava num dia bom e pegou um Bucks que estava num dia, olha, medíocre é pouco, assim, estava num dia, eu não tenho nem palavras para descrever. Tom Brady completamente apático, o ataque completamente apático, a defesa completamente vendida. Até o Ezequiel Elliott correu. Esse homem aí que já devia estar no... Não sei como é que não levaram ele na perícia do INSS para ele aposentar. E ainda está lá correndo. A única vez, assim, a única jogada que eu me lembro, que eu falei assim, pô, finalmente apareceu a defesa dos Bucks, foi uma tentativa de corrida do Ezequiel Elliott. Ali, já na cara da endzone, que ele foi parado na força do ódio. Foi um linebacker que bateu nele, ele conseguiu parar. O Ezequiel Elliott foi da velocidade que ele estava para 0, em segundos, assim. Foi a única jogada da defesa dos Bucks que eu falei assim, pô, isso aí é uma defesa que está jogando um jogo de playoff. O resto, triste. Mas é isso aí, né? Vai lá. Cowboys com 49ers, aí eu vou concordar com o Alas no início do programa. Meu amigo, eu já vou botar a camisa do 49ers amanhã. É incrível, né? Só 2 aspectos desse jogo. O Brady se despede do Tampa Bay melancolicamente.
e provavelmente vai assinar com o time para poder aposentar na próxima temporada. Bem-vindo a Miami, que é a Bahia dos Estados Unidos. Ela abraça esse tipo de jogador. Então, como ele quer comprar uma parte do time ainda, seja bem-vindo, Tom Brady. E segundo, o carrinho de ter sido ejetado, como eu falei aqui do Josh Allen, só não foi ejetado porque é um quarterback branco e é o Tom Brady. E terceiro, o senhor Micah Parsons joga pra caramba, viu? Pelo amor de Deus, cara. Que jogador. É um cara que não tem os atributos físicos. Eu vou citar aqui de novo o Aaron Donald. O Aaron Donald não era para ser o jogador extremamente dominante que ele é, mas é um cara que trabalha tanto, um cara que trabalhou sempre com a mentalidade certa e sempre trabalhou corretamente, intensamente, e que virou um jogador de exceção. O Micah Parsons vai pelo mesmo caminho. Ele não é o maior cara, ele não é o cara mais rápido, ele também não é o cara mais dominante fisicamente, mas a inteligência de jogo dele é algo surreal. Às vezes ele atrasa a passada para poder fazer a pressão no momento certo. Ele troca de lado onde ele está, o ataque fica todo prestando atenção nele. Parece que ele é a defesa do Cowboys. E o ataque fica tentando parar ele, e ele nem imparável. Então, é muito por causa dele que o Cowboys está nesse round divisional, e o que corre o seu Pollard em comparação a Ezekiel Elliott é brincadeira. Só não é titular porque o contrato do outro é maior. Retomando aí o papo do Magal, é isso que ficou de estranheza pra gente, tirando a parte do carrinho, foi a gente não ver uma reação muito urgente do Brady pra tentar virar o jogo. Parecia que tava, realmente hoje não vai dar. E aí quando ele conseguia descolar um passe na rota bonitinha, aí o Mike Evans ficava um palmo de conseguir segurar. Aí o Brady também não se abalava. Também você não via ele muito frustrado, nem reclamando, e nem lamentando. Não quebrou um tablet, né? Tava com a mesma cara, ia pra próxima, e chamava lá no huddle e já partia pra próxima jogada, ficou essa coisa. E, pra quem não viu, na coletiva pós-jogo, ele agradeceu a presença dos jornalistas, que essa temporada não foi fácil, agradeceu o trabalho de todos que estavam ali, agradeceu a recepção da torcida de Tampa, que ele se sentiu muito acolhido desde que ele foi pra lá, que ele viveu muitos bons momentos, desejou boa noite e saiu. Então, foi aquela despedida, sem ser oficial, mas já tá com toda a cara de despedida. E em breve, mais uma novelinha pra parte etc. do NFL etc. aí na off-season. Pra você que tá chegando agora, saiba você que o NFL etc. não para no off-season. Para um pouquinho, né? Depois do Super Bowl a gente tira aí um descanso de algumas semaninhas, depois a gente volta. Talvez. Vamos repensar aí os passos para a próxima temporada. Não batemos a nossa meta do Apoia-se, mas daqui a pouco a gente fala mais disso. Deixa eu Mas olha só, o Alan tá aqui, dando esse incentivo que a gente precisa pro coração ficar quentinho. Alan Rodrigues, só passando para dar um salve, sempre ouço o podcast, melhor de futebol americano do Brasil. Um beijo, Alan. Beijo, Alan. Isso que deixa o nosso coração. A verdade é essa. Os críticos podem dizer que não, mas todo mundo sabe que é. A verdade é essa. Não sou eu que falo, é o povo que diz. Aí, tá vendo? Aí a gente fica lendo essas coisas, aí a gente volta sem bater a meta. Isso não pode, tem que bater a meta pra poder voltar, tá? Bora pro treta. E pode fazer igual o Alan, vir aqui falar mentira que a gente gosta também, tá? Mentiras sinceras nos interessam. Essa novela a gente acompanha desde a off-season passada, ela veio se arrastando. Durante a temporada achou que não ia ter mais capítulo, teve uns spin-offs aí, uns adendos durante a temporada. E agora, depois da eliminação dos Ravens, em que o Lamar não viajou para Cincinnati, a novela voltou com força total. Durante a semana, ficou com aquela dúvida se ele tinha condição de jogar ou não. O Harbaugh ficou evasivo, ficou na defensiva ali nas coletivas, sem dizer nada. Aí o Lamar foi pro Twitter, como sempre, ele não dá mais entrevista, ele só se manifesta em rede social. Foi pro Twitter e falou que o joelho ainda estava inchado, ainda estava instável, e que ele não tinha não passava nem perto de ter condição de jogar contra os Bengals no domingo. Aí pronto. Depois que ele se manifestou, estava aceso o estopim da confusão, aí foi um tal de médico de Twitter dando diagnóstico, fazendo comparação, teve ex-jogador igual o Michael Vick, que corria muito também, virando e falando que achava um absurdo
depois de 6, 7 semanas da lesão, pela lesão que é, ele não colocar uma joelheira e ir pra campo com o time dele. Um jogo de playoff. Você não sabe qual vai ser o seu futuro. Mas o Michael Vick também achava normal colocar cachorro pra brigar, né? Então... Tudo bem. Aí já veio o outro lado, o RG3, que esteve nos Ravens como reserva do Lamar durante 2 ou 3 temporadas, defendendo o Lamar, falando que a carreira dele, RG3, acabou justamente porque ele não respeitou o corpo, a lesão, foi pra campo porque achou que futebol americano é isso, tem que ir, tem que jogar mesmo, e aí agravou a lesão, e essa lesão foi decisiva aí na antecipação do encerramento da carreira do RG3. E aí, até entre os jogadores do Ravens, a galera ficou dividida. Depois da derrota para os Bengals, teve gente falando que o Lamar tinha que estar em campo. O Sammy Watkins voltou para o time esses dias, depois foi dispensado do Packers, deu uma cornetadinha de leve. Já o J.K. Dobbins falou que se o Lamar estivesse em campo, as chances de vitória seriam plenas, com certeza ganharia. E o Marlon Humphrey também defendeu o Lamar. Dentro do vestiário você vê que tem gente que ficou nesse meio do caminho entre estar do lado da versão do time, que é a versão de que talvez ele tivesse condição, não 100%, mas que ele poderia jogar, e a versão do Lamar, que não tem contrato e não quer arriscar o futuro da carreira sem uma renovação, sendo que ele ainda não está 100%. Depois de toda essa rebordosa, depois das coletivas, dos colegas de time, mais uma vez o Lamar se manifestou. Aí dessa vez, em vez de no Twitter, ele foi para os stories do Instagram. Aí eu vou tentar traduzir direto aqui o que ele disse num texto, numa caixinha de texto dos stories. Quando você tem uma coisa boa, você não brinca com ela. Você não arrisca perdê-la. Você não negligencia essa coisa. Quando você tem uma coisa boa, você a rega. Você a aprecia. Porque quando você toma conta e cuida de uma coisa boa, essa coisa boa cuida de você também. Aí, meus amigos, depois dessa, a minha análise aqui para falar de Baltimore Ravens e Lamar Jackson, eu não consigo ser 100% imparcial. Então vou deixar para vocês. Estamos assistindo, de fato, o divórcio definitivo, o fim do casamento Lamar Jackson e Baltimore Ravens, ou pode ser só o fim da lua de mel, todo casamento tem briga, todo casamento tem confusão, discussão, daqui a pouco ele acerta os ponteiros e seguem juntos rumo à eternidade. Acompanharemos essa novela em off-season. Qual que vocês acham que vai ser o desfecho dela? Ô, Ticas, eu achei que ele tava dando conselho atrasado pro Tom Brady no casamento dele. E pareceu, o que você leu aí, ó, é exatamente o que ele devia ter falado. Dá uma ligada pro Brady e fala assim, meu querido, faz isso não. Larga o futebol americano, cuida da mulher, da família, fica em casa. É mais ou menos isso aí. Mas eu sei que a relação dele com o Baltimore já não tá lá, essas coisas há muito tempo. Mas eu não acredito no fim do casamento, não, o Ticas. Principalmente porque o espaço do Lamar Jackson para outros times é muito reduzido. Porque ele é um quarterback que exige que a programação ofensiva da equipe seja toda montada em relação a ele. E ele só não jogou, né? Ele não jogou nesse último jogo, justamente porque ele precisa ser um quarterback extremamente móvel, extremamente chamador de corrida e chamador de jogo para ele mesmo. Porque se ele for para ser o pocket passer, ele fosse para ser o cara que senta no pocket lá e fica passando, ele podia ter jogado até com o joelho um pouco meio baleado, porque ele não vai correr mesmo, ele não vai dificultar um pouco a mobilidade dele, mas como ele vai sair do shotgun toda hora, vai ficar lá a 5, 6 jardas para o pocket ser formado, era interessante para ele fazer isso. Sinal de que ele quer ser 100% recuperado para a próxima temporada. Ou seja, é uma decisão difícil que ele vai ter que tomar e uma relação desgastada com o Baltimore, mas eu ainda acho que o Baltimore é a casa do Lamar Jackson. Ticas, direto e reto, esse papinho de não, tem que ir lá, tem que jogar assim mesmo. Gente, vamos ter consciência de classe, gente. Isso é papinho de burguês querendo explorar a mão de obra do proletário. É isso. É pro proletário achar que, não, você tem que ir lá, desgasta a sua saúde, desgasta a sua integridade física para fazer a máquina girar. O Lamar Jackson demonstrou ter consciência de classe. Tem que se preservar,
ele é a máquina de trabalho dele, ele é que gera os frutos do trabalho dele, a mais-valia dele ali, então ele está certíssimo, tem que se resguardar mesmo. Mas o jogo de... Quantos jogos de playoff o RG3 jogou depois aí, que ele se lesionou? O que adianta isso aí? Mesmo que tivesse ganhado, imagina que ele abre aí 25 pontos de vantagem, lesiona, sai de campo, o Huntley segura ele ali e o Baltimore ganha. E aí? E jogar mais um jogo de playoff, para quê? Então, tá certíssimo, é isso aí, parabéns aí ao camarada Lamar Jackson pela consciência de classe. Consciência de classe, primeiro. Quem ouve assim, não foi renovado, parece que ele tá trabalhando de graça lá em Baltimore. 5º ano de contrato, ele ainda é um funcionário do time, tá? Ele ganhou 20 e poucos milhões. Mas ele merece muito mais, ok. Mas ele não tá trabalhando de graça, não. Então, a partir do momento que você está sendo pago para executar um serviço, e nas últimas 2 temporadas ele perdeu aproximadamente 1/3 dos jogos, 2021 e 2022. E aí ele quer ser renovado com o contrato de Deshaun Watson 100% garantido, sendo que ele mesmo não tá conseguindo ficar 100% em campo, saudável. Então, falei que não ia comentar, já comentei. O burguês. Pra mim, eu sou sempre... A gente aqui, o NFL, etc., é sempre pro player. A gente tá sempre do lado da ponta da linha mais fraca. Mas o Lamar, com o fato de não ter agente, com o fato de não ter aceitado, e reza a lenda, que não era toda garantida, mas era uma proposta pau a pau ou maior até do que a do Kyler Murray, que ele faz jus. O Kyler Murray não foi MVP, ele foi. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele tem agora, até pelo estilo de jogo, agora não, sempre teve, pelo estilo de jogo, chance de lesão. Então, como que ele quer um contrato? O Deshaun Watson é fora da curva. O que os Browns fizeram com o Deshaun Watson é loucura. Não adianta um outro cara querer se comparar e querer chantagear o time desse jeito. Pra mim, isso é chantagem o que ele tá fazendo. Porque aí, não fala em entrevista, mesmo quando ele ainda tava jogando, e o pessoal ia na coletiva, ele se recusava a responder. Aí depois ia pro Twitter e ele ficava curtindo foto, montagem dele com a camisa do Miami. Cara, eu adoro o Lamar Jackson. Eu tenho uma camisa número 8, Lamar Jackson. Mas tá cada dia mais difícil defender. E essa novela vai acompanhar a gente pelo off-season aí. Vocês vão ter em tempo real... Não, tempo real não. Mas vocês vão ver ouvir minha reação praticamente imediata quando o destino de Lamar Jackson estiver definido. Eu torço para que ele continue. Ainda é um cara maneiro e que é muito bom de ver jogar. Mas se for para ficar nesse mimimi aí, melhor romper de uma vez, consegue umas picks nele aí, bora pro rebuild, porque não dá. Essa falação, a gente não tá acostumado. Eu comecei a torcer pros Ravens e já tinha o Flacco lá. A transição pro Lamar foi tranquila, relativamente. O Flacco aceitou que o ciclo dele tinha acabado, foi caçar banco de outros times aí. O Lamar assumiu. Então agora eu tô sabendo o que é essa confusão que vocês já viveram aí, de vai... O Wallace principalmente, né? Vem um quarterback, vai outro, e depois aí põe pro banco, aí vai o Fitzpatrick, volta o Tua, aí um termina o jogo, o outro começa. Eu não tô acostumado com isso. Então eu tô me adaptando ainda. Agora uma treta cíclica. Todo ano essa época ela tem. Todo ano é a mesma coisa. Enquanto Cowboys, 49ers e Giants se preparam para os confrontos decisivos do divisional, os seus coordenadores defensivos participam ativamente do carrossel de entrevistas para as vagas de head coach em aberto. Inclusive, o Dan Quinn, que é o do Dallas, e o DeMeco Ryans, que é o do 49ers, participam de mais de um processo. Eles estão aí com diferentes entrevistas aí agendadas para as vagas de head coach. Então, vou para você com essa, Magal, já que você é parte envolvida aí, justamente na semana mais importante do ano dos seus empregadores. Vamos ver se você é pró-trabalhador mesmo. O seu coordenador ofensivo, o Wink Martindale, em vez de ficar lá, gastar aquelas 2-3 horinhas ali, conferindo os detalhes do jogo dos Eagles, tentando pescar alguma coisa que ele não tenha percebido aí nos 2 jogos durante a temporada, já que são rivais de divisão, ele tá 2-3 horas no Zoom, respondendo qual a cor preferida dele, se ele fosse um animal, que animal ele seria. Ele já fez ontem entrevista com o Indianapolis Colts para a vaga de head coach. Te preocupa? É parte do jogo? Tem que partir da NFL essa questão do calendário, esse ajuste? Como é que faz? Bom, Tigas, primeiramente, se alguém numa entrevista de emprego te perguntar qual animal você seria, agradeça, se levante e vá embora. Tá? A dica aqui.
Mas a gente sabe que na NFL, no draft, a galera faz. Essa a gente tem até. Será que na de head coach não tem, não? Você acha que não tem, não? Porque não tem quem, Ticas, lá? Tem o Magal para dar uma consultoria. Por isso que faz esse tipo de coisa. Por isso que faz esse tipo de bobagem. O que não entra na minha cabeça é o seguinte, Ticas. Qual é o sanhaço que não pode esperar um mês para começar a fazer entrevista? Qual é a grande diferença que isso vai fazer no planejamento da temporada do time, você esperar um freaking mês para começar a fazer as entrevistas? Não faz o menor sentido você estar entrevistando gente que está indo para o playoff. Eu não julgo o cara que está indo para a entrevista. Porque ele não sabe o que passa na cabeça do GM. Ele pode terminar a temporada, chega lá na segunda-feira, o GM vem e fala, muito obrigado, passa no RH, pede suas coisas. Ele não sabe. Eu não acho que o cara está errado de participar. E ele também não pode se fazer de rogado, e falar assim, não, eu não vou fazer entrevista agora, só quando acabar os playoffs. Porque aí pode ser que ele deixe de ser alvo de alguns times por conta disso. O que deveria mudar é muito simples, é mudar a regra da NFL. Gente, entrevista, contratação, zoom, na segunda-feira, depois do Super Bowl. Pronto. Mas é porque o time já está eliminado. Não interessa. A temporada acaba quando acaba o Super Bowl. Acabou a temporada, você conversa. Não acabou a temporada, você não conversa. Simples assim. Eu acho que também podia ter uma regra, na verdade, né? Fazer uma regrinha. Assim, só pode entrevistar quem está envolvido em playoff depois. Porque aí você colocava todo mundo que está nessa situação na mesma fila, né? Você só não, eu quero o cara que vai ganhar o Super Bowl. Então, peraí, você vai entrevistar ele depois do Super Bowl. Não, eu quero entrevistar o cara que afundou o time dele lá, fez o tank, tá? O Batatão, fez o tank pro time dele, eu quero entrevistar ele porque ele é um cara inteligente, aí percebeu no meio da temporada, não vai dar nada, não vamos tancar aqui mesmo. Então, se estabelecesse uma regra, né, e ficava fácil. Agora, eu acho que atrapalha sim, um pouquinho, pelo menos um pouco, o processo de se concentrar para o jogo, de estar completamente focado no playoff. Acho que atrapalha um pouco, sim. E tem gente que consegue lidar bem com isso, tem gente que caga tudo. Eu acho que o processo não vai mudar porque a gente chega no divisional com 8 times vivos e 24 eliminados. Desses 24, tem 5 ou 6 com vaga de técnico em aberto, procurando um substituto, entrevistando. A máquina da mídia não pode ficar por conta do noticiário só de 8 times se preparando para os confrontos. Precisa rodar essa máquina aí. Precisa ter assunto, precisa ter pauta, quem está fazendo entrevista onde. Precisa ter o NFL, etc. Não, o NFL, etc. não, sacanagem. Mas precisa ter as galeras das resenhas, das mesas redondas lá, discutindo por que o coordenador defensivo vai parar a preparação do jogo para fazer uma entrevista. Então, a gente é parte dessa engrenagem do nosso tamanho pequenininho aqui, mas eu acho que lá, por conta de movimentar essa máquina da mídia, faz muito sentido, eles não vão parar. E um dos times que está atrás de head coach aí, entrevistando geral que ainda está nos playoffs é quem? Nosso glorioso Arizona Cardinals, recordista de presença aqui no Treta na TL, não só no noticiário da liga em si, mas também nos tabloides, noticiário de fofoca, caderno de fofoca, site de fofoca, tá demais. Vamos recapitular... Revista especializada em game, tá tudo aí. Tá tudo aí. Vamos recapitular a semana do Arizona Cardinals em homenagem ao nosso glorioso Carlos Ferreira, torcedor dessa franquia maravilhosa. Primeiro, o dono do time, o Michael Bidwell, garantiu que o Kyler Murray vai ter voz ativa na decisão do time, na escolha do time, do novo técnico que será contratado. Então você imagina, num dia, o cara tem cláusula contratual ali, de tempo mínimo de estudo para ele não ficar só jogando videogame. Aí no outro dia ele vai poder dar palpite sobre quem ele quer como novo treinador. Tá, beleza. Além disso, depois de ter sido confirmado o afastamento definitivo do Steve Keim, conforme a gente já esperava, primeiro saiu de licença alegando problemas de saúde e depois confirmou que não volta, tá fora do cargo de GM do Cardinals. Então a equipe foi e contratou o Monte Ossenfort, que é um cara que tem mais de 20 anos de experiência na liga, entre scout e executivo.
ele já trabalhou em Vikings, Texans, Patriots e Titans. Parêntese, trabalhou nos Patriots. Tinha uma relação boa com o Brian Flores. Brian Flores, um dos candidatos aí no processo seletivo para novo técnico do Arizona Cardinals. Já tem gente dando como certa, já que essa dobradinha GM, head coach, é importante que os caras tenham algum histórico, tenham um relacionamento para conduzir esse trabalho. Então, vamos observar isso aí. Para completar, começou a rolar na imprensa uns rumores de que o Cliff Kingsbury poderia assumir uma vaga de coordenador ofensivo na NFL. Tanto nos Patriots, ele já, para você que não sabe, não viu ainda, ele foi quarterback reserva lá, foi reserva do Tom Brady nos Patriots, então tem relacionamento lá também. E não só nos Patriots, nos outros times que estão com essa vaga em aberto, Jets, Commanders, Titans, Rams. Aí no pré-jogo de sábado do Jaguars e Chargers, o jogo foi transmitido pela Fox americana lá, o jornalista Peter Schrager, que é parça dessa galerinha aí, McVay, Kingsbury, LaFleur, é parça dessa galera. Ele foi e prestou o serviço de parça dele, ao mesmo tempo que é repórter da Fox, e disse que o Kingsbury não só não estava interessado em assumir vaga de coordenador no momento, como ele estaria impedido até geograficamente de participar dos processos seletivos de entrevistas, já que ele comprou uma passagem só de ida para a Tailândia. Só lembrando, ele foi demitido depois de ter renovado o contrato até 2027, sendo que esse contrato é garantido até 2026. Então você pensa, salário milionário, garantido pelo ex-empregador, no caso os Cardinals, até 2026. Mesmo se não trabalhar, vai receber lá o tiquitinho dele. Não dá pra gente dizer que ele tá de tudo errado, né, Wallace? Não dá, mas também não dá para dizer que ele está impedido de participar do processo, não, porque agora é tudo online. É verdade. Então, eles podem entrevistar ele em qualquer lugar. O Magal está aqui, ó, que não me deixa mentir, entrevista a gente direto para vaga de emprego. Se você tem aí uma relação aí com empresas e quer ser um grande executivo, vai passar certamente pela mão de Magal, né, numa entrevista, e provavelmente vai ser reprovado, porque se você escuta o NFL, etc., você já tem sérios problemas mentais. Mas a gente não pode acreditar em nada nesse momento. Ninguém pode falar, eu estou descartado, eu não vou e tal. De repente brota num time e era ele mesmo que ia. Mas eu duvido que o Kingsbury vai abrir mão agora, nessa temporada, na próxima eu acho que até vai, de um salário bilionário para poder estar à frente de um time novamente. Eu acho que vai tirar um sabático, como a gente falou aqui na semana passada sobre o McVay. Agora, eu acredito que o Cardinals deva contratar Brian Flores. Vai, Cardinals, contrata Brian Flores. Mas contrata forte, contrata mesmo, contrata bem e firma ele lá. Aposto que vocês vão se arrepender. Eu não tenho esse ranço todo que o Wallace tem do Brian Flores, não. De repente, um serviço melhor do que o que foi feito esse ano, provavelmente ele vai fazer, porque é muito difícil fazer um serviço pior. Né? Aí é diferente. Pois é, aí né, o cara chega e fala assim, já fiz melhor do que eu estava aqui antes. Né? O que eu quero ver é a combinação Kyler Murray e Brian Flores. O cara não ia com o Tua, que é um menino, um anjo. Agora, eu quero ver ele como jogador de Call of Duty. Mas aí nós somos no NFL, etc. Eu quero mais que ele se estapeie no meio do treino. Eu quero mais que o Brian Flores chame ele para 5 minutos de trocação sem perder a amizade. Por isso que eu quero que contrate. Eu acho, E o Cliffsbury, sinceramente, o Cliff Kingsbury, sinceramente, cara, eu espero que ele fique completamente maluco na Tailândia, ele dê alguma pauta bem etc, assim, ele seja visto vagando nu na porta de um bar, alguma coisa bem aleatória, assim. Que, sinceramente, é o máximo que dá para esperar dele. E o Kyler Murray dá palpite? Vocês acham que é só a respostinha? Cara, isso aí... Respostinha pra imprensa pra molar? O pessoal não entende o mínimo aí de educação infantil, Ticas. Se você ficar mimando a criança, fazendo as vontades dela, ela não vai ter limites. A criança tem que ter limites. Amor com limites. Né? Dar limites também é amar. Então é isso que precisa. O Kyler Murray precisa ser amado. Ele precisa ser amado com limites. Então, fala, isso aqui não pode... Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode. Ele precisa aprender esses detalhezinhos aí que ele não aprendeu, não. Alguém tem a notícia aí de quem é técnico foda de Call of Duty? Ele vai chamar os caras.
Ele merece um salário maior porque ele dobra, né, de quarterback e jogador de esportes, porque esportes é esporte, não é esporte? Olha aí, tretinhos do Twitter. Não entra nessa. Vamos fechar o nosso treta e o nosso episódio com 2 tretas virtuais também. Mas não é de esporte, não, tá? É eSport, que não é esporte. Tô com a ministra. Tá certo o Kyle Shanahan, que joga, né, esportes no mundo real. Medem na vida real. Vamos lá, 2 tretinhas virtuais. Primeira, Derek Carr postou uma carta de despedida. A gente já sabia que era um fato, não estava oficializado pelo time, mas postou uma carta de despedida para a torcida dos Raiders para se justificar que aquele papo que ele falou, acho que uns 2 anos atrás, de que se não fosse para ser um Raider para sempre, ele preferia nem jogar, ele preferia aposentar. Ele falou que isso aí era brinks, tá? Que o sonho maior, que ele vai continuar perseguindo mesmo, é a conquista do anel de campeão, mesmo que num outro time. Então despediu, agradeceu, falou, ó, aquele papo que eu falei que se não fosse para jogar aqui eu ia aposentar era brinks, eu quero mesmo é tentar o meu anel. Já o Aaron Donald, ele foi mais singelo, ele simplesmente chegou lá na bio do Facebook, acho que foi do Facebook ou do Twitter, não sei, acho que foi do Facebook. E aí alterou a bio, ali o perfil, para ex-DL, ex-linha defensiva do Los Angeles Rams. Sem surpresa para os dois, surpresa para alguém? Não, sem surpresa, tá certo, Tigres. Eu prefiro uma coisa mais sóbria, assim. Foi lá. Eu acho que o Derek Carr, assim, tava um pouco emocionado. Você pode, não, eu vou ser Raider até eu morrer. Não, calma aí, garoto. Você pode gostar do time, mas você pode ser profissional também, entendeu? Não precisa vestir tanto a camisa da empresa, assim, né? Segura um pouco a onda aí. Mas ele saiu de uma forma bastante adequada. Foi lá, fez sua cartinha de despedida, agradeceu, muito obrigado, é isso aí, vamos que vamos. O Aaron Donald eu acho que foi um pouco seco demais, né? Podia ter uma despedidazinha, uma cartinha, um postzinho, um valeu, né? Um show, um tamo junto, né? Mas só ir lá e mudar para ex, tá bom, mas ele também deve estar de saco cheio, né? Então eu entendo, eu vou dar essa colher de chá pra ele. O Aaron Donald, eu já até citei aqui alguns episódios, o futebol americano cobrou muito dele, né? Porque ele, para ser um jogador dominante que ele era, ele trabalhava demais. Então, na off-season, quando estava todo mundo festa e tal, ele estava trabalhando porque ele sabia que ele não podia deixar o físico dele baixar um pouquinho, porque senão ele não ia ser o jogador que ele gostaria de ser. Então, roeu o osso lá no Rams, em St. Louis ainda, Rams, onde o time era um time completamente medíocre. Ele levou com a franquia a responsabilidade de ser uma das referências da franquia para Los Angeles, conseguiu sucesso, o Super Bowl, e eu acho que ele tinha que ter aposentado depois daquela temporada. Ele só voltou em mais uma porque provavelmente alguém convenceu ele de que era importante ele levantar essa bandeira, levar esse time mais uma vez à frente numa temporada, na defesa principalmente, mas ele sabia o tanto que já estava sendo cobrado dele o corpo e a rotina. Então, nada mais justo. Eu acho que essa saída francesa também é bem estilo Aaron Donald, que nunca foi um cara midiático. Ele só assumiu esse papel de midiático porque o time não tinha mais ninguém. Ele era a grande referência do St. Louis Rams e que ia fazer uma transição para Los Angeles. E aí ele falou assim, se eu não bater no peito e levar agora, ninguém vai fazer. Então vamos para cima e eu vou virar a cara da franquia. E foi muito bem representado, tá? Acho que é um dos caras mais simpáticos e mais legais que eu já vi à frente de levar uma franquia como o Rams. O Derek Carr do Raiders já vai tarde, como eu já falei várias vezes. Eu achava ele um péssimo quarterback para uma franquia que se tem gigante, mas ele é um ótimo reserva. Ele vai ter lugar na reserva de algum time. E pelo privilégio branco, de novo, vamos citar aqui, provavelmente ele vai ser titular em algum lugar. Ele não vai ser nem reserva. Algum lugar vai contratar o Derek Carr como um grande quarterback. Eu acho que ele não tem talento para isso. Acho que ele pode ser um bom reserva, pontual, mas provavelmente ele vai achar espaço nessa dança das cadeiras aí, dos 32 times. Quando a gente pensa que são 32 times, Wallace, eu acho que ele tá tranquilamente ali entre o 20º e 25º melhor, pega a vaga de titular ainda com folga, ainda sobram uns pra trás dele aí. Tem tanto titular ruim, rapaz,
Derek Carr, se tiver um ataque mais simplesinho pra ele, não tiver que ficar forçando muita bola em profundidade, ele resolve. Ele resolve, tá? E o Aaron Donald, eu concordava com tudo que você disse, até ele tentar matar o coleguinha dos Bengals treinando junto com um capacete ali na briga. Então, pra mim, tá de bom tamanho. A briga já como fala? Overtime da carreira já. Ele já tá de saco cheio. Aquilo que a gente falou da cabeça do Tua, que já tá meio gelatinosa, a do Aaron Donald também já deve estar sem o diagnóstico de concussão, que é pior, que aí vai ficando gelatinosa e tomando mais pancada em cima, aposenta, vai curtir a vida, depois vai arrumar um comentário aí, fazer um pré-jogo, igual tá na moda, todo ex-jogador agora vai pro pré-jogo, vai pro estúdio, vai pra transmissão, beleza, deu o que tinha que dar. Antes da gente se despedir, faltou a gente comentar lá no jogo do Cowboys e Bucks que tivemos um lance também horroroso, que a gente ficou muito tenso na hora, o choque de pescoço, do braço, na verdade, no pescoço do Russell Gage, que caiu aparentemente sem conseguir se levantar, sem movimento, pediu atendimento, foi imobilizado, saiu, não precisou de ambulância, saiu de carrinho de maca, mas preocupou muito a gente. Hoje de manhã, o Tampa divulgou nota dizendo que ele estava com sensibilidade de todas as extremidades, estava em observação, ia passar por mais testes, e agora há pouco ele mesmo postou nas redes sociais, tá tudo bem, agradecendo a oração da galera, vai continuar em observação, mas que aparentemente não é nada grave, foi só o impacto ali, o trauma na hora no pescoço, que deu essa falhada aí no movimento, mas parece que não vai ter outro reflexo pior. Famoso contusão de jogo, né? A gente comparou muito com o que aconteceu com o Damar, né? Há semanas atrás, mas justamente isso que o Magal falava. Se você tomar uma pancada e apagar no campo de futebol americano, é do jogo. Infelizmente ou felizmente, é da partida, né? Uma pancada mais pior colocada, né? Quebrar uma costela, quebrar a perna, como o Chagas, nosso kicker, quebrou na final da D2, isso faz parte do futebol americano. É ruim quando acontece? É péssimo e tal. Mas o que assustou do Damar foi que foi algo completamente inesperado, completamente fora da realidade do futebol americano. Esse caso do Gage, até pelo jeito que mexe o pescoço ali na hora, parece que foi o famoso pinçou o nervo. Deu aquela pinçada, comprimiu, ficou um pouquinho dormente, não conseguiu sentir e devagarzinho foi descomprimindo, foi voltando, que tem uma boa recuperação aí, ano que vem ele deve estar de volta. Um extra de cagaço, né, Ticas, também, né? O cara baixou com o pescoço, o cagaço vai de cima e embaixo, né? Com certeza. Magal, novamente parabéns pela classificação, parabéns por trazer o Brian Daboll em pessoa, praticamente, para participar da nossa gravação, da live, na verdade, né? Da gravação, quem tá em casa, se quiser, vai lá no YouTube que você vai ver o Brian Daboll do ladinho do Magal, a live inteira. Boa sorte. E tá assistindo o BBB já? Quem que é o seu favorito? Obviamente eu estou assistindo, porque eu gosto de me alienar. Eu sou brasileiro, eu mereço me alienar e ficar vendo a vida alheia, os descontroles alheios. Por enquanto eu não estou torcendo para ninguém, porque como eu sou experiente de BBB, eu sei que a primeira semana não é muita base para nada. Você tem que esperar passar a primeira semana, ver quem é o trouxa que vai ser eliminado, porque falou coisa que eu não devia logo no primeiro paredão. Para a semana que vem eu já devo ter, mas eu já tenho algumas pessoas que eu estou de olho, assim, que eu acho que tem potencial. Semana que vem já vai ter rolado um paredão, aí a gente vai ter mais parâmetros para poder falar de BBB no NFL, etc. Wallace, e agora? Sua torcida do divisional para frente fica com qual time, meu amigo, já que não tem mais time na disputa? Então, obviamente eu vou torcer pro Giants do Magal para poder vê-lo feliz. Eu gosto de ver o Magal feliz. Certamente torcerei pro 49ers da minha irmã, porque obviamente isso favorece a todos lá em casa, e aí assim, pega do meu pai até o Michael, até a Malu, e todas as pessoas ficam felizes se a Sarah não está furiosa, então obviamente vou torcer. E do outro lado de lá, todo azar ao Bills, né? Vamos de Bengals. Eu vou tentar fazer esse sacrifício aí, mas não vai rolar não. Eu acho que vai ser Kansas City e Bills a final da AFC, e a gente vai ver o primeiro teste do famoso campo neutro. Antes de terminar, só falar aqui, meu Imperadores tem tryout esse final de semana. Se você joga futebol americano e está aqui na região de Juiz de Fora, Matias, Bicas, Barbacena, Viltic, pode aparecer lá no campo do Granbury a partir de 8 da manhã, vai às 8, porque o tryout vai ser um pouquinho mais extenso,
Então, vai às 7h30, 8 horas, passa por lá e você vai fazer os testes lá. Só um exercício simples, como explicou bem o Magal na televisão, que está famoso em Juiz de Fora já, com cabelinho molhado de motel e tudo. Mas são exercícios simples que você vai ser testado e garanto que você vai se divertir pelo menos numa manhã lá com a gente no Imperadores. Quem sabe você tem a chance aí de participar do Campeonato Mineiro e da D1, a estreia do Imperadores na D1. Então, tryout do Imperadores, domingo, a partir de 7h30, 8 horas, lá no campo do Granbury, aqui em Juiz de Fora. Fora a companhia, que é maravilhosa, né? É verdade. Não, eu tenho apenas que agradecer a minha querida torcida do Giants, maravilhoso, aos haters, aos anti, aos secadores. Beijo pra vocês, tá? Vocês secaram tudo que vocês tinham pra secar, mas eu também sou uma pessoa realista e consciente. Eu sei que semana que vem o bagulho vai ser um pouco mais embaixo, vai ser um pouco mais difícil. Então, eu já estou satisfeito, já estou naquela vibe Marrocos na Copa. Aonde a gente chegar, tá ótimo, é Rolls Royce pra todo mundo, e é festa, e tá tudo certo, tá tudo beleza, vamos que vamos, é nóis. Lembrando que estamos a 4 episódios do final da 3ª temporada do NFL Etc. Então garanta sorteios maravilhosos de camisas tanto do JF Imperadores quanto de um time réplica. A sua escolha, apoia.se/NFL Etc. Participe do grupo NFL Etc. Diretoria. Gente, isso não é para os nossos apoiadores que já fazem parte do grupo aumentarem o valor de apoio, não. Também pode, a gente agradece, conforme o pessoal fez semana passada para cá, a gente fica lisonjeado, valeu. Mas a ideia é divulgar o NFL Etc, atrair mais gente, novos apoiadores, para a gente poder investir mais nessa bagunça aqui, sortear mais coisa para vocês também, tá? Vamos lá, não é pra galera que já apoia ficar gastando mais dinheiro com a gente não, viu? Vamos trazer novos apoiadores aí. No mais, um bom round divisional para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, valeu! Valeu!